UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou o Leonardo Sakamoto e este é Flávio Costa, nós somos do UOL e estamos aqui na sede da Polícia Federal em Curitiba para entrevistar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Sakamoto. Bom dia, presidente. Tudo bem? Bom dia, Flávio. Tudo bem. Presidente, a gente queria começar primeiro agradecer ao senhor pela entrevista, né? Agradecer por ter aceitado receber o UOL nesta quarta-feira, 16 de outubro, e até é importante a data, né? Para essa primeira pergunta que eu vou lhe fazer. O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quinta, ou seja, amanhã, o início do julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o que pode vir a beneficiar o senhor, dependendo do resultado. O senhor acredita que esta possa ser a sua última entrevista aqui na Polícia Federal? Flávio, primeiro é muito importante, Sakamoto, primeiro é importante dizer que essa entrevista nossa está marcada bem antes do Toffoli marcar a data do julgamento da segunda instância, que vai ser na próxima quinta-feira. Eu queria te dizer que eu não tenho a pretensão de dar entrevista aqui na Polícia Federal. Não é nenhum prazer. Eu, na verdade, gostaria de estar dando entrevista, sabe, na sede do PT, no Instituto, no sindicato, na rua, sei lá onde você trabalha, era muito melhor. Bem, o fato de estar aqui da entrevista, eu espero que a justiça seja feita. As pessoas, às vezes, confundem a minha posição com a posição de outras pessoas. Veja, eu não estou reivindicando essa discussão de segunda instância. Isso não é meu processo. Não estou interessado nisso, estou interessado na minha inocência. O que eu quero é que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo, aos inquéritos feitos, mentirosos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público liderado pelo Dallagnol e pelo mentiroso do Moro na sentença, lidere e anule esses processos. É a única coisa que me interessa. Se vai ser um ano a mais, um ano a menos, se eu vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. O que eu quero é a minha inocência. Nada me interessa a não ser a minha inocência. Até reconhecer que o Ministério Público, através da Força Tarefa, os policiais federais que fizeram o inquérito e os juízes que julgaram, inclusive no TRF4, mentiram. Mentira a serviço não sei de quem, mas mentiram. E o inquérito é só ler o inquérito. Eles procuraram um jeito de me tirarem da disputa política ou de tentar destruir o PT, e eu estou aqui. Eu estou aqui e tenho dito sempre, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. E eu quero a minha inocência. É a única coisa que me interessa. É a única coisa. Sabe, se vai ser segunda, primeira, terceira, quarta, quinta instância, não é problema meu. O que eu quero é a minha inocência. E dizer, Sakamoto, com toda certeza que eu tenho, o Moro não foi juiz, ele foi mentiroso. O Dallagnol não foi procurador, foi mentiroso. E o delegado que fizeram o inquérito foram mentirosos. Então eu quero isso, eu quero, se eu tenho um apartamento, alguém tem que ter uma escritura, alguém tem que ter um recibo, alguém tem que ter algum, no cartório, alguma coisa tem que ter. O que não pode é inventar uma mentira, sabe, para poder me condenar. Presidente, mas seguindo um pouco a questão da segunda instância, porque entendemos o ponto do senhor, só que vai haver um julgamento, né? Vai haver um julgamento e, querendo ou não, o senhor é hoje o preso no Brasil que é, digamos, é o principal preso que se discute essa questão da questão da segunda instância, o senhor se beneficiando ou não, mas é o que aparece em todas as manchetes dos jornais, é o que aparece nas TVs, discute exatamente o senhor dentro da questão da segunda instância. Da mesma forma que apareceu em todas as manchetes há 5 anos,
É só assistir o Jornal Nacional, é só ver a Veja, a Época, Isto É só ver a primeira página do jornal que vai perceber que faz 5 anos que essa gente não faz outra coisa a não ser tentar, sabe, dizer que o Lula é culpado. Mas na avaliação do senhor, porque assim, na época, em abril agora deste ano, o julgamento para a questão da segunda instância estava marcado para abril, só que aí ele foi desmarcado, né, remarcado agora em outubro, e na época falou-se que o Supremo Tribunal Federal queria evitar a pressão da opinião pública, que seria julgar um caso que poderia beneficiar o senhor. O senhor se arrepende das indicações que o PT fez ao Supremo? Não, deixa eu te falar uma coisa para você. Vamos só. O Supremo, votando a segunda instância, o Supremo estará apenas cumprindo aquilo que está na Constituição. O Supremo não estará fazendo favor a ninguém. Se em algum momento uma parte do Supremo entendeu que deveria votar ao contrário, é preciso as pessoas saberem que a tarefa do Supremo é a mais importante de todas, que é cumprir a Constituição. Então, você só ser preso depois do processo, ter transitado e julgado, não é favor de ninguém, é cumprir pura e simplesmente o que está na Constituição. Quem quer apressar o julgamento é a Globo, e motivando a opinião pública. Um ministro da Suprema Corte, penso eu, e um juiz de primeira instância, penso eu, não deve se mover pela pressão da opinião pública. Eles devem se mover pelos autos. Eles devem perceber, sabe, o processo. Tem prova, não tem prova, precisa condenar, não precisa condenar. Porque senão, nós vamos ter que eleger promotor pela via indireta, sabe, não será mais escolhido, fazer concurso, nós vamos ter que eleger delegado, sabe, também por concurso, nós vamos ter que eleger a primeira corte por concurso, porque essas pessoas têm uma função de Estado e que não pode funcionar sob a pressão, sob pesquisa da opinião pública. Só faltava a Suprema Corte convocar uma pesquisa do Ibope para saber como é que pensa o povo sobre determinadas coisas. Não é assim que funciona. Os ministros têm um papel extremamente importante para eles só tomarem posição com base na Constituição da Federação Brasileira. É isso que nós queremos. Mas o senhor se arrepende das Não me arrependo de ninguém. Veja, se eu tivesse que escolher todo mundo hoje, com as informações que eu tinha na época que eu escolheria todo mundo. Até porque, Flávio e Sakamoto, eu não escolhi os ministros da Suprema Corte para serem meus amigos. Eu escolhi eles para serem ministros da Suprema Corte, para cumprirem o papel que a Constituição delega à Suprema Corte, que é uma espécie de papel de garante da Constituição. Foi para isso que eles foram indicados. E tem muita gente que eu indiquei que eu nem conhecia. E indiquei e acho que prestaram um bom trabalho. Eles não foram indicados para ser amigo do Lula. Eu já sei que no Brasil você teve momentos em que tinha governadores que almoçavam com o Tribunal de Justiça toda semana. Não para isso que eu indiquei eles. Eu indiquei eles para defender, sabe, o Estado brasileiro e o cumprimento da Constituição. Foi isso. Então não tenho nenhum arrependimento. Presidente, independente da questão do julgamento no STF, há a questão da sua execução penal, né, da questão da sua progressão de pena. Até sexta-feira, sua defesa tem que apresentar um posicionamento em relação à questão da ida ao regime semiaberto, né? O que sua defesa vai dizer, o que o senhor vai dizer nesse posicionamento às juízes do caso, a doutora Caroline Lebos? Flávio, eu vou dizer o que eu já disse. Eu não estou aqui para trocar a minha dignidade pela minha liberdade. Veja, quem precisa de progressão é quem foi condenado culpado, já está, sabe, confesso que foi culpado, então ele aceita uma progressão da pena. Eu não quero progressão da pena, eu quero a minha inocência. Então, você não aceita aí... Flávio, eu quero dizer para você que mentiram sobre a sentença que deram para mim. Que a sentença contra mim foi um escárnio. Que a invenção do triplex é um escárnio. Aliás, a invenção do triplex é o mesmo jornalista canalha que fez a matéria da Isto É essa semana. É o mesmo. Ou seja, então eu não posso admitir, sabe? Quem roubou já fez a sua delação. Aliás, na Lava Jato o crime compensa.
Porque muitos que roubaram fizeram a delação, ficaram com metade do que roubaram, estão vivendo muito bem da vida. Tá? Como eu não roubei, como eu não cometi crime, como eu não cometi nenhum ilícito, eu não quero favor, não quero pena. Eu quero a minha inocência. É a única coisa que eu aceito, é a minha inocência. Vai demorar 50 anos? Vai. A minha bisneta vai um dia ouvir uma sentença de que o bisavô dela era um homem de bem, era honesto e que não devia nada para a justiça. É isso que eu quero. Presidente, mas o que lhe incomoda tanto em relação ao semiaberto é a questão do uso da tornozeleira, por exemplo? Isso lhe incomoda particularmente? Não. Me coloque o princípio da minha condenação. Eu não aceito a condenação. Não posso aceitar a condenação porque eu sei que ela foi baseada numa mentira. Um processo de mentira que envolveu a matéria de jornal, depois envolveu o inquérito policial, depois envolveu a acusação, depois envolveu o Moro, depois envolveu o TRF4. Você acha que eu vou compactuar com isso? Não vou compactuar. Não vou compactuar. Se alguém quer concordar, sabe, de que é culpado, é melhor ficar assim. Já falei para meus advogados, não tem meio termo comigo. O que eles vão fazer, não sei o que eles vão fazer. Não sei o que fazer. Antigamente era mais fácil, mandava esquartejar, salgar e pendurar nos postes. Sabe? Cometeram a bobagem de me prender, cometeram a bobagem de me acusar, agora vão ter que suportar esse peso aqui dentro. Eles são livres para fazer o que eles quiserem, eles têm poder. O Moro provou que um juiz tem um poder de Deus, inclusive de fazer um conluio com a imprensa, porque o Moro, sabe, surgiu por conta de um acordo, de um artigo chamado Manipulite, que ele escreveu em 2004, sabe, com base na Operação Mão Limpa da Itália, e ele dizia claramente o seguinte: antes dele começar na Lava Jato, ele foi no Estadão, foi na Folha, foi na Globo, foi no SBT, foi na Bandeirante, foi na Record, foi em todas as revistas, dizer o seguinte: olha, eu preciso de vocês para condenar as pessoas. Então não precisava nem julgamento, a imprensa condenava. A imprensa condenava. O que ele não esperava era que eles tivessem nesse país um cidadão com o caráter de resistir à Globo, de resistir às mais de 80 capas de revista contra mim, de resistir a mais de milhares de primeira página de jornais contra mim. O que ele não esperava era isso, porque o Aécio Neves não aguentou uma capa da Veja. Sabe, não aguentou. Pois é o seguinte, eu desafio aqueles que me acusam a provar uma única vez qual foi o crime que eu cometi. Mas, presidente, se o senhor aceitou se entregar naquele momento para a Polícia Federal, como é que o senhor não vai aceitar a progressão do aí é que tem uma coisa importante. Por que eu resolvi vir aqui? Por que eu resolvi cumprir a determinação de vir aqui? Porque se eu, com o nome que eu tinha, tivesse saído do Brasil, tivesse ido para uma embaixada, eu estaria sendo tratado por vocês, sabe, legitimamente como um fugitivo. O fugitivo. Como eu tenho clareza da minha inocência, eu resolvi vir para cá para poder enfrentar os que me acusaram aqui. Então, estou aqui há 1 ano e meio, sabe? E vou lutar até o último dia da minha vida para provar, sabe, que a quadrilha é quem me condenou. Eles fizeram uma quadrilha. A Lava Jato se transformou numa quadrilha. É só ver o conluio deles agora com o Departamento, com a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, inclusive tentando buscar empresários brasileiros para que a justiça americana possa denunciar, como já levaram 14 bilhões da Petrobras. Como já destruíram a indústria da construção civil no Brasil, a indústria de engenharia. Como já prejudicaram 1.100.000 trabalhadores. Como já deram um prejuízo de 142 bilhões na economia brasileira. Então, Sakamoto, a única coisa que me resta é utilizar uma profecia da minha mãe. Lula, não baixe a cabeça nunca. Essa mulher nasceu e morreu analfabeta e ela me deu muita dignidade. E eu não abro mão disso. Não é nenhuma arrogância, não. É apenas o meu direito. Meu direito. Sabe? Presidente, o movimento Lula Livre, que se formou após a sua prisão, ele é encarado por uma parte da militância, não só do PT, como uma parte da esquerda como um todo, como um movimento que representa anistia geral, anistia restrita.
uma pauta que acabou se tornando unificadora. Eu entrevistei, inclusive, a ex-presidente Dilma Rousseff em Porto Alegre, né? E ela chamou a pauta Lula livre como uma das pautas unificadoras da esquerda, que nela reside todas as outras pautas. Se o senhor sair da cadeia, né, e quando o senhor sair da cadeia, vai haver uma clara desmobilização com relação ao Lula livre. Isso pesa também na sua resistência com relação ao semiaberto ou não? Sakamoto, deixa eu falar uma coisa para você. Seria o fim da picada alguém imaginar que eu estou preso para mobilizar. Se fosse assim, eu mandava prender todo o PT. Sabe? Não é verdade, veja, eu sou muito grato, mas muito grato às pessoas que estão participando da campanha Lula Livre. Sou muito grato a esse acampamento que está aqui na frente, que eu não sei se já teve em algum momento algum preso que teve a felicidade que eu tenho de ter um grupo de pessoas gritando meu nome todo dia de manhã, todo dia à tarde, todo dia à noite, de domingo, com chuva, com sol, no Natal, no Ano Novo. Eu, quando sair daqui, não sei o que fazer para agradecer essa gente, né? Vou levar todo mundo para morar comigo, vou alugar fazer um bairro novo e levar essa gente, porque é muito carinho. E, obviamente, que eu sou muito grato aos companheiros do partido, aos companheiros do partido aliado, do PCdoB, do PSOL, sabe? E da sociedade, do movimento sindical, do movimento Sem Terra, mas eu preciso sair daqui. E a mobilização não é para libertar o Lula, não. Não é essa mobilização que a pessoa tem que fazer. As pessoas têm que fazer mobilização para libertar o Brasil da asfixia que ele está submetido com o governo Collor, com o governo Bolsonaro e com a venda da soberania brasileira que o ministro da Economia está fazendo. Ora, as pessoas têm que brigar, não é para defender ou não, brigar para defender o direito do povo trabalhar, o direito do povo receber um salário decente, o direito do povo, sabe, estudar, o direito desse país se desenvolver, dele crescer economicamente, sabe? O direito do povo voltar a ser feliz. É para isso que as pessoas têm que se mobilizar, para defender a qualidade da educação, a entrada dos mais pobres na universidade. É isso que a gente tem que brigar. Mas não há um cálculo político do senhor em relação a essa resistência ao semiaberto? Desculpe, eu quero insistir nisso. Não há um cálculo político, ou seja, como o Sakamoto falou, ou seja, essa pauta unificadora não é importante nesse momento também? Não, veja, não é por isso que eu estou tomando a minha posição, mas a minha posição é apenas uma questão de dignidade mesmo. Eu acho que o cidadão que está aqui, sabe, já tiveram muitos aqui, que roubaram, essa gente simplesmente fizeram uma delação, venderam a alma da mãe ao diabo, tá? Eu, se tivesse que fazer uma delação, eu ia fazer uma delação contra o Moro, contra o Dallagnol e contra o delegado. Ninguém quer me ouvir para fazer as delações contra eles. Então, eu quero sair daqui ontem. Quero sair daqui o mês passado. Acontece que eu não posso sair daqui passando a conotação que eu aceito a minha condenação provisória. Sabe? Não aceito. Eu não posso aceitar. Não é normal que o inocente esteja preso. Sabe? Eu não quero saber se a pessoa pode ser presa num mês, num dia, num ano, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta instância. Eu acho que as pessoas têm que cumprir a Constituição. Agora, o que não pode, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta instância, e nem na Bíblia, é o inocente estar preso. Então eu estou dizendo alto e bom som, Sakamoto. Não sei se você acompanhou o meu processo. Tudo que está saindo na Intercept, a gente já dizia, os meus advogados já diziam antes. Tudo já diziam. Agora está aparecendo. A última é o vazamento dessa semana, que o UOL publicou, inclusive, do Dallagnol prestando serviço às empresas americanas, à Secretaria de Justiça americana, para dar o nome de empresas que os americanos podem processar. Esse Dallagnol, na verdade, se o Conselho Nacional do Ministério Público, sabe, valer a sua existência, esse cidadão tem que ser exonerado, não promovido, exonerado a bem do serviço público brasileiro e a bem da respeitabilidade que o Ministério Público, como instituição, merece ter nesse país. O Moro é a mesma coisa. Ninguém pode colocar uma toga
e contar as mentiras que o Moro contou, fazer as falcatruas que o Moro fez. Eu não sei se você acompanha, de vez em quando eu vejo entrevista do Moro, a prova de que ele é mentiroso é que ele não é capaz de olhar para o interlocutor, ele não é capaz de olhar, ele dá entrevista para você, ele não olha nos seus olhos, porque ele sabe que ele está mentindo. Então, como é que eu posso aceitar isso? Então, o Brasil tem que saber, o mundo tem que saber que tem um inocente preso aqui. E se o fator da prisão desse inocente é política, vamos então lutar para restabelecer a verdade. É a única coisa que eu quero. Presidente, o Disseu afirmou em uma entrevista à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, que teria feito bem ao senhor ter convivido com outros presos da Lava Jato lá no Complexo Médico de Pinhais, né? Médico penitenciário, né? Que aqui o senhor, essa convivência restrita de pessoas, segundo o senhor, que só falam o que o senhor quer ouvir, isso teria o prejudicado, que faria bem ao senhor conviver com outros presos. O que o senhor acha disso? Eu não conheço nenhuma experiência do cara ser bem-sucedido conversando com um preso. Eu, sinceramente, eu preciso conversar com quem não esteja preso, ou seja, eu, sabe, quero conversar com as pessoas que estão livres, fazendo política, quero voltar a viajar ao Brasil, quero voltar a fazer comício, quero voltar a fazer as denúncias das falcatruas que o Bolsonaro está fazendo, quero voltar a fazer o PT, sabe, ter a dimensão que ele merece ter, sabe? Eu sinceramente, não sei se... Eu tô cada um... É que cada um tem um jeito... Uma parte de isolado, né? Não, é que cada um tem um jeito de viver, sabe? Eu aqui no meu isolamento, eu leio mais do que deveria ler, eu assisto mais coisas do que deveria assistir, eu recebo muito pendrive, eu vejo as coisas que vocês falam, eu vejo as críticas, eu assisto televisão aberta, então, sabe, de Datena a Silvio Santos aqui eu assisto, não tenha preocupação. Além do que, eu vejo os jornais todos que tem, sabe, tanto na internet quanto na TV aberta. Eu vejo todos os jornais. Então, eu trato bem a minha solidão aqui. Antes da gente continuar, o senhor falou agora há pouco, é que eu deixei terminar a linha de raciocínio, o senhor, sem querer, por ato falho, chamou o Bolsonaro de Collor. Isso é essa comparação é uma coisa que é eu frequente? Acho que não tem nada a ver. Eu não sei por que eu já fui chamado a atenção aqui, até pelos meus advogados e por outros companheiros da imprensa que vieram aqui. Mas é um lapso. Não tem nenhuma comparação que o senhor acha que é plausível entre os dois? Não tem assim? nada a ver. O senhor chegou a comparar a relação do Bolsonaro com o PSL com o PRN do Collor atrás? Não vê um paralelo? Cheguei a comparar o seguinte. Eu vejo muita discussão política e uma coisa que não se discute no Brasil é que o Brasil não tem tradição de partido político. Se você pegar a história brasileira, você vai perceber que o Brasil tem mais tribos do que partido político. Ou seja, é um partido em São Paulo, é um partido no Rio de Janeiro, é um partido... Ora, quando você criou os chamados partidos nacionais, mesmo o PMDB sendo um partido de caráter nacional, as decisões do PMDB são locais. A tribo do Rio Grande do Norte decide diferentemente da tribo de Pernambuco, que decide diferentemente da tribo de Manaus, que decide diferentemente da tribo de Porto Alegre. Ou seja, não são partidos que funcionam, sabe, com decisões de caráter nacional. O único partido que tem nesse país, essa é a verdade, esse é o fato, é o PT. Você tem o PCdoB, que é um partido de 1922, sabe, que ainda precisa se consolidar no meio das massas, você tem o PSOL que está crescendo agora, mas partido é o PT. O PT acabou de fazer, sabe, uma parte do seu congresso agora, que foi o PED, onde participaram 370 mil pessoas para votar nos delegados, em quase 4 mil municípios. Qual é o partido que faz isso? O PSL é um partido criado, não é um partido, é um ajuntamento, eu diria até agora um micro partido, porque agora essa gente está ganhando muito dinheiro. Porque eu lembro que quando nós criamos o PT, para você criar um partido político, você tinha que legalizar o partido em 15 estados, você tinha que ter não sei quantos % de filiado com base no eleitorado, e você na eleição tinha que ter no mínimo 3% de voto. Agora não. Agora você pega um grupo de deputados, cria um partido político, recebe o fundo partidário, está criada uma empresa. É por isso que tem a briga no PSL agora.
que eles estão disputando lá? O monopólio do dinheiro do fundo eleitoral. É isso. Então, no Brasil, lamentavelmente, nós não temos partidos políticos. Nós temos um conjunto de siglas que são amontoados de interesses eleitorais que se juntam a cada 4 anos para disputar eleições. O PT não. Aí, quando o partido está ruim, muda de nome. Não tem problema, porque eles partem do pressuposto que as pessoas não votam na legenda, votam nas pessoas. Então, vai trocando de nome como se estivesse trocando de cueca. Eu, por exemplo, nunca participei de um partido político. Nunca. Entrei no PT, ajudei a fundar o PT, e não existe possibilidade de eu sair do PT, a não ser que o PT saia de mim. Não sei se é possível, mas eu... Presidente, aproveitando que o senhor está falando do PT, eu vou falar de um tema caro para o próprio partido, que uma parte dos antipetistas, né, uma parte desses antipetistas nunca votou em seu partido. Contudo, uma outra parte dos antipetistas é composta, inclusive, de ex-eleitores do PT que se sentiram traídos em algum momento. O que o senhor acha que o PT deve fazer para reconquistar as pessoas que foram para o antipetismo? Olha, eu tenho a sorte de ser corintiano. Ou azar. Sorte. Azar. Porque quem é corintiano convive com o anticorintianismo todo dia. Ou seja, as pessoas não torcem para o São Paulo, as pessoas torcem contra o Corinthians. As pessoas não torcem para o Santos, torcem contra o Corinthians. E assim vale para o Flamengo no Rio de Janeiro. Então eu estou acostumado com isso. Veja, o que acontece com o PT? Vamos pegar o histórico do PT, Sakamoto, para a gente poder avaliar corretamente o PT. O PT foi criado em 1980. Em 89, o PT disputou as eleições com grandes feras da política nacional. Era Ulisses Guimarães, era Aureliano Chaves, era Brizola, era Mário Covas, era Afif Domingues e tantos outros que tal. Esse partido, que tinha apenas 9 anos de existência, foi o segundo colocado e foi para o segundo turno. Em 94, juntou todo mundo contra, para apoiar o Fernando Henrique Cardoso. Quem sobreviveu? O PT, foi o segundo colocado. Em 98, juntou todo mundo outra vez. Quem sobreviveu? O PT, que foi o segundo colocado. Então, o PT, todas as eleições que disputou, desde que foi criado, ele foi o segundo colocado, ganhou 4 eleições e agora, com a Haddad, ele foi o segundo colocado outra vez. Então, o PT é o maior partido político de esquerda da América Latina e o mais importante partido político existente no Brasil. Né? Isso não é garganta do Lula, isso é um fato histórico. Eu estou falando de todas as eleições presidenciais que houve no Brasil até agora. Bem, o que acontece? Vamos ver o seguinte. Eu, quando saí da presidência da República, em 2010, eu tinha tido na pesquisa, não sei se CNI-Ibope ou CNT-Ibope, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Significa que tinha muita gente que não tinha votado em mim, que estava gostando do meu governo. Eu tive 62% para ser eleito presidente em 2006, significa que eu tive o dobro de votos que eu tinha tido quase que no primeiro turno. Então, quando você tem um país que você tem eleições em 2 turnos, não tem esse negócio do antipetista, do anti... Você tem as pessoas que votam em outro partido e que não votam no PT, como você tem as pessoas que votam no PT e não votam em outro partido político, a depender do momento, a depender da conjuntura e a depender das circunstâncias. Ora, o PT, pode votar a governar esse país em 2022. Porque se você tem 1/3 de pessoas que são por outro partido político e que as pessoas taxam de antipetistas, tá? Porque a pessoa não precisa ser antipetista, a pessoa pode ser qualquer outro partido político. E a pessoa pode, no segundo turno, ser convencida a votar no PT. Então, eu não vejo qual é a ideia de tentar criar o conceito de antipetista. Não existe antipetista, antipSDBista, não existe. Eu lembro que quando nós derrotamos o Maluf em 82, aqui em São Paulo, nós achávamos que o Maluf tinha acabado para a política. Nós achávamos que o Maluf nunca mais ia votar. Você se lembra quantas eleições o Maluf foi para o segundo turno em primeiro lugar?
O Mário Covas, que era o candidato mais progressista, que disputou com ele em 94, 98, o Maluf quase ganha as 2 eleições do Mário Covas no primeiro turno. E nós achávamos que ele estava morto. Então, veja, eu quero te dizer que o antipetismo, muita gente, que as pessoas que hoje dizem não votaria no PT, podem votar. Depende das circunstâncias, depende do programa, depende da candidatura e depende dos adversários. Mas não depende também do PT dialogar e mudar um pouco também o seu discurso para atrair essas pessoas mais facilmente? Gente, quem é que mais conversa do que o PT? Gente, vocês estão lembrados que o meu vice-presidente da República era um dos grandes empresários desse país? Era presidente da Federação, sabe, dos empresários de Minas Gerais? Era vice-presidente da CNI? Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados que eu montei um governo em que grande parte do ministério não era do PT? O Furlan não era do PT, o Roberto Rodrigues não era do PT, o Márcio Tomás Bastos não era do PT, o Celso Amorim não era do PT, o Miguel Jorge não era do PT. Vocês estão lembrados? Sabe que eu montei um partido, um governo muito amplo, com muita gente de fora do PT? O Valfrido Maresguia não era do PT, o Frank Martins não era do PT e não é até hoje. Ou seja, porque as pessoas confundem, sabe, o partido, o PT não conversa, o PT conversa até demais. O que o PT não pode, Sakamoto, é participar de uma reunião como aquela que houve no Tuca. Sabe, é o seguinte, vamos passar o mata-borrão, não houve golpe na Dilma, não houve fim dos direitos trabalhistas, não houve fim disso, não houve fim daquilo, vamos esquecer todo mundo e vamos lutar pelos direitos. Eu falei para a Gleice, você deve ir, Gleice. Você deve entrar com a Dilma. E o primeiro direito que você tem que reivindicar é se os canalhas que votaram no impeachment da Dilma estão dispostos a rever o seu voto. Porque a Dilma foi caçada com base numa mentira. Agora mesmo o Temer já reconheceu que não houve, sabe, que houve golpe, que não participou do golpe. O Maia na Câmara já consentiu que houve golpe. Mas desculpa, só para perguntar, o senhor colocou, e eu concordo que houve muita articulação e houve muitos diálogos em nome da governabilidade no seu governo e no governo seguinte, mas da mesma forma que o seu vice-presidente foi o finado Zé Alencar, eu ia falar o nome do filho dele, Zé Alencar, o vice-presidente da ex-presidente Dilma é Michel Temer. Ótimo. Então, a questão, na verdade, que se coloca nessa questão, presidente, é se exatamente os diálogos e as articulações e os acordos firmados durante os governos do PT não são vistos como negativos ou reprováveis por parte da população, que acaba, por isso, se afastando do partido. Olha, se uma pessoa descobre que tem uma doença aos 89 anos, você não pode achar que essa pessoa deveria ter morrido no nascimento. Não é assim. O Temer foi vice da Dilma porque o Temer era presidente do partido mais importante no Congresso Nacional. O PMDB era o partido, sabe, não do ponto de vista do voto, mas do ponto de vista da quantidade de pessoas no Congresso, era o PMDB. Sabe? Então a Dilma foi, sabe, com o Temer de vice porque a Dilma não era conhecida e a Dilma precisava de tempo de televisão. Sabe? Ninguém acusou o Temer de ser o que ele era. Ninguém acusou o Temer de traíra na época. Ninguém. Nenhum jornal que hoje eu critico o Temer dizia na época que ele era traíra. Então, o PT, e veja que o Temer não me apoiou em nenhum dos meus mandatos. É importante você ter clareza que o Temer nem a turma dele não me apoiou. Então, o que acontece? No segundo mandato, a Dilma não precisaria do Temer. Eu tinha um projeto. Como as pessoas pensam que eu mando no PT, eu não mando no PT. Eu tinha um projeto e de vez em quando eu perco. A minha ideia, e eu conversei com o Eduardo Campos em junho de 2011, em Bogotá, no encontro que nós participamos, de que eu achava que ele deveria ser candidato a vice da Dilma em 2014 para ele ser o candidato a presidente em 2018. Eu achava que o Eduardo Campos tinha concordado. Estava eu, ele e a Renata, a esposa dele. Foi uma bela de uma conversa. Tomamos bons uísques e conversamos. Ou seja, depois eu não sei por que houve uma cisão entre ele e a Dilma e não deu certo. Mas a Dilma não precisava mais do PMDB
no segundo mandato, porque a Dilma já era muito conhecida e, na verdade, o que a Dilma precisava no primeiro era o tempo de televisão. Lamentavelmente, foi mantido a mesma chapa para desgraça do PT e para desgraça da Dilma, tá? E para desgraça do país, porque se alguém tivesse qualquer intuição que o Temer ia ser o traíra que foi, não teria aceito ele como vice. O senhor fala que não manda no PT, mas a gente sabe que dificilmente alguma coisa é decidida no partido sem a sua anuência, né? E em 2013, o senhor, na época das jornadas de junho, o senhor escreveu um artigo no New York Times, publicou um artigo nesse jornal, afirmando que o PT deveria se aproximar da juventude, estabelecer um diálogo com a juventude. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que o PT não fez uma transição para uma nova geração de líderes partidários. Isso não é uma falha do partido e, de certa forma, de condução do senhor, já que o senhor é o líder maior do partido? Deixa eu te falar uma coisa, Flávio. Eu tenho hoje, passado 6 anos, eu tenho clareza que todos nós, muito ou pouco, erramos na avaliação do que foi junho de 2013. Eu, por exemplo, achava que era um movimento de uma sociedade querendo mais. Eu achava que uma sociedade que tinha aprendido, saído de comer pé de frango e pescoço de frango, tinha acostumado a comer coxa de frango de peito, tinha saído de comer músculo e passou a comer filé, as pessoas queriam avançar um pouco. Mas não foi só isso. Eu acho que junho aqui no Brasil significou um pouco do que aconteceu na Primavera Árabe. Tá? E eu fiz as críticas que eu fiz ao PT naquela carta, eu faço hoje. O PT, ele nasceu para ser umbilicalmente ligado ao povo trabalhador desse país, do campo e da cidade, aos estudantes. Então o PT precisa... Você está lembrado do que eu sempre dizia, que eu era uma metamorfose ambulante. Por quê? Porque eu não sabia de tudo, eu queria aprender cada dia um pouco. Nós temos que conversar para aprender. Como é que está a cabeça dessa meninada, o que eles estão pensando, o que eles querem, Porque senão você não consegue construir políticas alternativas para essa menina. No meu tempo de jovem era muito fácil, Sakamoto, muito fácil. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu queria ter uma carteira profissional, ser mecânico, ter um emprego, casar e construir família. Era o meu sonho, era o meu sonho. Hoje o sonho da molecada não é só isso, O mundo se abriu. As novas tecnologias chegaram a muita gente, então as pessoas têm muitas coisas, muito mais difícil. Não tem o emprego que eles pensam que deveriam ter, não vão ganhar o tanto que deveria ganhar, não tem a segurança que deveria ter. Então, eu acho que o PT precisa ter em conta o seguinte: o PT continua sendo o mais importante partido político no Brasil. Qualquer pesquisa que você fizer, o Datafolha, o Ibope, quem vocês quiserem contratar, e fizer a seguinte pergunta: qual é o partido da sua preferência no Brasil, você vai perceber que o PT está 4 ou 5 vezes acima do segundo colocado, e às vezes sozinho, mais do que todos os outros juntos. Tá? Porque o PT é o único partido que é tratado como partido. Então o PT precisa não apenas, se renovar diariamente. Por exemplo, o mundo do trabalho hoje, os povos originários da criação do PT dentro da fábrica não são mais os povos de hoje. O trabalhador é diferente hoje. A famosa teologia da libertação, que ajudou muito o PT no interior, já não existe como existia antes. Ou seja, o movimento sindical está mais fragilizado do que estava antes. Então, nós precisamos criar novos mecanismos de participação junto à juventude para que o PT não perca nunca de ser um partido muito atual. Mas, presidente, o senhor permite essa renovação? O senhor particularmente permite isso? Porque não me parece que o senhor está disposto a, mas para você, passar esse bastão. O que significa renovação? Qual é o líder do PT com menos de 40 anos, com menos de 30 anos, quadro partidário que tem voz do Partido Real? Tem muita gente. Se você assistir uma reunião do partido, você vai perceber que nós somos um partido que temos cota da juventude, cota de mulher, cota de negro. Ou seja, é o partido mais moderno que você tem nesse país.
O que precisa, Flávio, eu queria te dar um conselho, se é que eu posso dar um conselho, você mora em Brasília, você poderia participar de uma reunião do partido em Brasília para ver como é que funciona, ou em São Paulo. Não julga o PT pelo que você vê no jornal Globo, pelo amor de Deus. Não faça isso, ou pelo que o Noblar escrevia no Correio Brasiliense. Não faça isso. Eu acho que você, como jovem, poderia participar, como jornalista, ir lá assistir. Pedir para o PT marcar uma reunião com a juventude petista para você conversar. Nós temos Secretaria de Juventude, Secretaria Sindical, Secretaria de Mulher, Secretaria de Negro, Secretaria de GLBT. Ou seja, nós somos o partido mais atualizado que existe no mundo. Não tem similar igual ao PT. Você acha que eu estou sendo presunçoso? Eu não sou. Conheço os outros partidos políticos. Veja a capacidade produtiva da fundação do PT. Veja se tem algum partido que produz a quantidade de material cultural que produz a fundação do PT, liderada pelo Márcio Postman. Ou seja, então, uma coisa que me deixa às vezes chateado, o Sakamoto, é que muitas vezes o PT é criticado pelas coisas boas que ele fez. Você sabe qual é a razão que eu achei pela qual a Marta Suplicy perdeu as eleições por Kassab? Por Serra, no primeiro momento? É pelo que ela fez. Você não tem noção dos efeitos do que foi os céus que a Marta criou. Aquilo criou uma certa repulsa de um setor médio da Marta se meter a levar políticas públicas, sabe, como aquela do céu, que oferecia sala de aula com computador, piscina, cinema, teatro, para as crianças pobres da favela. Você não tem noção do repúdio que um setor da classe média passou a ter da Marta, porque a Marta estava levando para os pobres, sabe, coisa que não poderia levar. Você percebe? Então, o PT, sabe, a coisa que mais deixa as pessoas terem repulsa com o PT é as coisas que o PT fez na área social. Você acha que as pessoas gostavam do orçamento participativo que nós criamos? O que era orçamento participativo que ninguém fala mais? Era chamar a comunidade em cada bairro para ajudar a elaborar o orçamento da prefeitura. Isso parou de existir. Só pegando o gancho do que o senhor acabou de falar, o senhor convidaria a Marta Suplicy a retornar para o PT? Olha, eu não queria que ela saísse do PT. Não queria. Eu, sinceramente, não gostei que a Marta saísse do PT. Eu tenho uma boa relação com a Marta, uma boa... Até relação, não só política, relação de gratidão. Sabe, durante muito tempo, o PT se reunia na casa do Eduardo Suplicy e a Marta, que não tinha nada conosco, ela era apenas tinha o consultório dela na casa dela, era uma sexóloga famosa, sabe, tinha um programa na Globo, que era o TV Mulher, em que ela falava, e ela suportou o PT durante muito tempo na casa dela. Foram muito jantar na casa dela, muito aperitivo na casa dela, muita reunião na casa dela, muita gravação de programa de PT. Então eu tenho gratidão pela Marta. Se um dia ela resolveu sair do PT por divergência com o PT, sabe? E se ela amanhã ela quiser voltar, da mesma forma que ela entrou a primeira vez, da mesma forma que ela saiu, ela pode voltar e conversar com o PT. Eu não vejo nenhum problema. A Erundina saiu do PT, depois a Erundina voltou para o PT. E depois saiu outra vez, mas veja, o partido político não tem um cadeado na porta. Tem compromisso ideológico. Se a Marta quiser votar, ela tem relação com todo mundo e ainda continua sendo a prefeita mais bem avaliada em pesquisa da opinião pública em São Paulo. Então eu não sei o que a Marta quer. Mas eu, pessoalmente, não confundo a minha relação pessoal com as minhas relações políticas. Se eu tenho divergência política com a pessoa, isso não implica que eu tenha que romper a minha relação pessoal. Amizade, para mim, é uma coisa sagrada. E eu não abro mão de ter as minhas relações pessoais. Presidente, se estiver apto politicamente, o senhor aceitaria ser candidato a vice-presidente da República em 2022, como Cristina Kirchner na Argentina? Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou disposto a não ser candidato a nada na minha vida. Eu já fui presidente da República. Sabe, o problema é que essas perguntas que são bem feitas e que são de boa fé, muitas vezes elas serão interpretadas, sabe, de forma negativa. Sabe? Aí Lula aceita ser vice, Lula aceita, eu aceito Senado, eu aceito ser cabo eleitoral, a depender das circunstâncias políticas. É muito difícil num país
que tem um partido como o PT, você achar que o PT não terá candidato a presidente da República. É muito difícil. Era como se você tivesse o time do Santos e você deixasse o Pelé no banco de reserva. Era como no Flamengo hoje, você, sabe, deixar o Bruno Henrique ou o Gabigol de fora. Não. Você coloca para jogar os melhores e o PT sempre terá a oportunidade de ter um candidato a presidente. Ora, se as circunstâncias políticas, sabe, caminharem para que haja uma aliança no primeiro turno, o que eu acho uma bobagem, porque eu briguei muito para a eleição em 2 turnos, Sakamoto. Briguei muito. Sabe por quê? Porque era a chance, sabe, de você poder se apresentar, de você poder dizer eu existo e se submeter à votação do povo. Ah, se não deu para você, então no segundo turno você escolhe a pessoa adequada e vai para o segundo turno. É para isso que tem segundo turno. Sabe? É para as pessoas terem o direito de colocar a cara. Por exemplo, foi muito importante o Boulos ser candidato. O Boulos é um jovem, ele foi candidato, não teve o quadro de voto, mas não tem problema, colocou a cara dele, já ficou mais conhecido. Se ele for outra eleição, vai ficar mais conhecido. Até ele ganhar pedigree político para receber voto, leva um tempo. Mas se ele não se propor a colocar a sua cara pública, ele nunca vai ser conhecido. Então, por isso que eu acho boa as eleições de 2 turnos. Você sai candidato, o Flávio sai candidato, eu saio candidato, olha, quem for, sabe, na frente, sabe, tem o apoio da gente. Então, uma frente ampla da esquerda mesmo, só no segundo turno, na sua Mas a opinião? frente ampla, ela pode se construir no primeiro turno, no segundo turno. Sabe? É porque não tem tanta gente ampla assim para você fazer aliança no primeiro turno, meu caro. Os partidos estão aí. Sabe? Não tem. Eu, quando deixei a presidência, eu tinha uma vontade, fui até o Uruguai conversar com o Tabaré, conversar com o Pepe Mujica, para ver o exemplo da frente ampla dele. Ele levou tempo para construir, não é uma coisa simples. Sabe? O Brizola, quando nós terminamos a campanha de 89, a gente pensou em fundir os 2 partidos. E aí eu falei para o Brizola, para a gente fundir significa que você vai ter que fazer, sabe, uma limpeza ideológica no PDT, o PT vai ter que fazer uma limpeza dentro do PT, porque no PDT tem gente que não gosta do PT, no PT tem gente que não gosta do PDT. Como é que você vai fundir 2 coisas que não se gostam? Então era preciso fazer um processo de depuração. E terminou não dando certo. Não é? Por que a direita se reúne com facilidade? Porque a direita não tem princípio. Sabe? Os acordos são apenas para eleger o cara. E como todos eles vão votar para ferrar a classe trabalhadora, todos eles vão votar para ajudar os ricos, todos eles querem pagar menos imposto de renda, todos eles querem pagar menos imposto, todos eles querem pagar menos salário. Sabe? Então fica fácil eles se juntar. Mas um partido que tem programa, que tem princípio, que zela por eles, o partido é mais difícil. Como é que o partido pode convencer o Boulos a não ser candidato? É a chance que ele tem. Como é que o partido pode convencer o Ciro de não ser candidato? É a chance que ele tem. O Flávio Dino é a chance que ele tem. Ora, então que saia todo mundo. Então o PT terá candidato em 2022. Hein? No primeiro turno, o PT terá candidato em 2022. Veja. Não aceitaria Deixa eu te falar uma coisa para você. como Se vice. você avaliar a dimensão dos partidos políticos, só o PT tem o direito de ter candidato no primeiro turno, teoricamente. Tá? Isso não significa que vai ter. Mas se você for analisar a pujança do partido, o tamanho do partido, a grandeza do partido, e o histórico do partido, você vai perceber, sabe, que se tem um partido que tem o direito, sabe, de dizer o seguinte: você já jogou bola? Então o jogador melhor da várzea é aquele que tira para o ímpar, porque... E o pior é o último a ser escolhido, né? Não sei se você já foi o último a ser escolhido, é muito desagradável ficar escolhendo um monte de gente e você não é escolhido. Então, em se tratando de campanha eleitoral, o PT será sempre o primeiro escolhido. O PT pode não querer, o PT pode falar, não, dessa vez nós não queremos, eu vou indicar o Sakamoto para ser candidato do PT. A gente sabe que é difícil o PT tomar esse tipo de decisão, né, presidente? É difícil que um time, sabe, não coloque os seus bons jogadores para jogar, senão não ganha título. Mas essa Qual é a explicação que o PT terá para a sua base de indicar um candidato que tenha menos chance do que um candidato do PT?
Você acha que o Fernando Haddad saiu fraco da campanha presidencial? Diga ao senhor. O Fernando Haddad virou uma personalidade nacional, com todas as falcatruas que houve, com todas as malandragens, com todo o fake news, com tudo. Sabe, o Fernando Haddad teve 45 milhões de votos. É voto pra caramba, bicho. A maioria dos presidentes da República eleitas no mundo não tiveram 45 milhões de votos. Então, sabe, o Haddad precisa consolidar esses votos e se transformar numa grande referência do PT. Presidente, em relação Eu acho que o Flávio Dino tem tido uma performance extraordinária. O PT tem 5 governadores de estado, gente. O PT governa a Bahia. O PT governa o Ceará. O PT governa o Piauí. Então, primeiro que é muito cedo para discutir, sabe? Mas se é cedo para discutir se o PT vai ter candidato, é muito mais cedo ainda para você discutir se o PT vai ter vice. Sabe? Eu acho que tudo se resolve quando você fizer avaliação política, fizer boas pesquisas políticas, e ninguém vai ganhar no grito. Vai ganhar na medida que você faça acordo, você converse direitinho. Sabe? É assim que você faz política. o senhor não considera que houve um exagero nas críticas feitas ao Rui Costa, governador da Bahia, por conta da entrevista que ele deu à Veja? E também não há uma crítica também ao Camilo Santana, por ele querer implementar uma política de segurança pública mais, digamos, mais firme, né? Ou seja, esses governadores do Nordeste, dentro do partido, eles não deviam ter serem mais respeitados ou que as críticas que eles façam possam ser mais ouvidas, melhores ouvidas? Ô, Flávio, eles são respeitados. Eles são respeitados. O Rui Costa foi alvo de uma nota muito agressiva. Deixa eu falar uma coisa para você. O fato de você respeitar uma pessoa não significa que você tenha que ser subserviente às pessoas. O Brasil pode respeitar os Estados Unidos e o Bolsonaro não precisa ser lambe-botas do Trump. Não precisa bater continência para a bandeira. E pode ser, sabe, honesto na relação com os Estados Unidos. Olha, o PT tem uma relação com os seus governadores. O PT tem muita experiência de governadores. Nem sempre a política do partido está de acordo com a política do governo. Foi assim comigo. Nem sempre o partido concordou com a política que eu fazia. E nós tivemos que educar o partido para ele compreender a diferença entre governar e entre ser partido. Eu, quando eu sou partido, eu posso querer uma coisa por princípio, mas na minha governança não é possível fazer aquilo. Presta atenção numa coisa. De vez em quando, alguns críticos o Lula fez como é que fala? Aliança de classe, quando ganhou as eleições. Não sei se vocês já falaram isso em algum momento, ou já escreveram. Veja, eu fui eleito presidente da República com 62% dos votos no segundo turno. Mas eu tinha só 91 deputados de 513. Eu tinha só 14 senadores de 81. Então, não é possível você governar se você não conversar com outro poder institucional, que é o Congresso Nacional. Você conversar com os empresários não é aliança de classe, não. É conversar com quem é brasileiro e que vai incidir. Sabe, se a política vai ser boa ou vai ser ruim. Sabe, essa é uma bobagem achar que você pode ganhar as eleições e governar só para um lado. Você tem que governar para todos. E eu dizia, eu governo para todos, mas eu tenho uma preferência especial para os mais necessitados. É aquele mais frágil que tem que comer um prato a mais. Então, e o Brasil deu certo. Você sabe o que acontece, Flávio? Eu, de vez em quando, gostaria que as pessoas, ao julgar o PT, as pessoas conhecessem em profundidade o que o PT fez no Brasil. Porque eu vou te contar uma pequena coisa que você poderia pesquisar, que está na internet. Eu, de vez em quando, vejo algum cidadão falar o seguinte, mas o Lula teve sorte por causa do boom das commodities. Não é isso? É ouro e venda, não, porque as commodities estavam caras. Olha, se é verdade, por que o Brasil, de 1950 a 1980, cresceu em média 7% ao ano e não fez distribuição de renda? Por que o Brasil, no tempo do MET, na década de 70, chegou a crescer 14% ao ano o PIB e não teve distribuição de renda?
Ora, o nosso problema não é porque o Brasil exportou commodity. O nosso problema é porque nós tivemos uma política de inclusão dos mais pobres no orçamento da União. É porque nós tivemos uma política de inclusão do mais pobre na universidade. É porque nós tivemos uma política de inclusão do negro. É porque nós tivemos uma política de inclusão dos chamados marginalizados. Esse país era governado para 35% da população e nós resolvemos dizer que era possível governar esse país para 100% da população. E isso foi feito e eu me orgulho. Você não sabe o orgulho que eu tenho, sabe, de passar para a história com alguns títulos, sabe, de melhor governo, que me deixa muito orgulhoso. Por exemplo, foi no meu governo que nós fizemos, sabe, disponibilizamos para a reforma agrária mais de 50% de todas as terras disponibilizadas em 500 anos. Foi no meu governo que nós colocamos mais pobre na universidade, mais negro na universidade, mais índio na universidade. Foi no meu governo que nós fizemos, em 8 anos, mais escola técnica do que eles fizeram no ano. Foi no meu governo que a gente conseguiu fazer com que as pessoas conquistassem cidadania nesse país. As pessoas passaram a se gostar de si mesmas, a gostar do Brasil, a comer de manhã, de tarde e de noite. Esse país ele pode voltar a acontecer se tiver presidente que saiba conversar com a alma do seu povo. Se for um presidente que converse para os milicianos, que faça os discursos escrotos que o Bolsonaro faz para atender apenas a sua família, os milicianos, o Brasil não vai dar certo nunca. Eu vejo agora, por exemplo, a festa que a Globo faz lá. A gente esperava que o PIB fosse crescer, mas cresceu 0,01% em relação ao previsto. É maravilhoso. Lógico que quem prometeu o que não tinha para oferecer, está contente. Mas esse país pode crescer mais. E esse país tem que fazer opção. A opção deles, com o apoio de toda a imprensa brasileira, é vender todo o patrimônio que foi construído em nome do povo brasileiro. É vender. Quando acabar o patrimônio, vai vender a alma da mãe. Quando acabar a alma da mãe, o país virou uma república de bananas. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Já que estamos falando de alma, deixa eu falar um pouco de religião, até para a gente não é mudar o tema, mas entrar com a questão que é uma questão muito forte hoje. Presidente, no seu governo foi fechado um acordo com o Vaticano, que incluiu na época a previsão do ensino religioso católico em escolas públicas. No governo Dilma foram feitas concessões a setores da bancada evangélica, como a suspensão do material didático contra a homofobia, que foi chamado pejorativamente de kit gay, e de material de prevenção ao HIV/AIDS e a gravidez de adolescentes. Essas concessões feitas durante os governos do PT não pavimentaram caminho para algumas das ações obscurantistas que a gente vive hoje? Não, veja, primeiro eu defendo hoje publicamente o acordo que o Estado brasileiro fez com o Vaticano. Foi uma proposta construída dentro do Itamaraty, com o apoio da Presidência da República, sabe? E foi uma proposta muito digna da relação de dois Estados. Não me arrependo. Tá? Eu não fiz nenhuma concessão para nenhum pastor e para nenhum bispo. Ou seja, eu sempre tratei o Estado brasileiro com a definição de que é um Estado laico e o Brasil tem que estar aberto para todas as religiões. Para todas as religiões. Eu não... O senhor não, mas o governo da presidente Mas eu não Dilma... acredito que a Dilma fez acordo. Eu ouvia dizer que quando as pessoas falavam a Dilma fez acordo com o Edir Macedo, para o Edir Macedo falar bem dela, a Record era a que mais batia na Dilma. Eu quero que essa gente, sabe, professe a fé que eles têm, professe a fé que está na Bíblia para as pessoas, é isso. Se eles quiserem transformar as seitas deles em partido político, está errado. Eu acho que o Brasil está caminhando para uma coisa absurda. Eu vi o presidente Bolsonaro dizer: eu quero um ministro da Suprema Corte verdadeiramente evangélico. Veja, você não escolhe o ministro da Suprema Corte por ele ser católico, ser corintiano, ser da Igreja Universal, ser da Igreja Batista, ser da Assembleia de Deus. Não, você não escolhe. Eu nunca perguntei para nenhum que eu indiquei que religião que ele professava, que time que ele torcia.
Eu queria saber do currículo dele, consultava as pessoas com base no currículo e indicava. Porque senão, você daqui a pouco está fazendo acontecer no Brasil o ódio religioso que existe em outras partes do mundo. Isso não convém a ninguém. Não convém nem às religiões, nem ao governo, e muito menos ao povo brasileiro. Então, eu, sinceramente, não acho que a Dilma fez concessão para ninguém. É que exatamente esses conteúdos didáticos, a entrada disso para a conscientização da população, conscientização de alunos, né, acabou voltando atrás. Eu quero que você saiba... O chamado, erroneamente chamado kit gay, presidente, no caso do material contra a homofobia, chegou a ficar pronto, estava pronto, não foi distribuído por conta de pressões religiosas. Na verdade, houve uma mentira. Eles trataram de kit gay uma coisa que não tinha nada de kit gay. Deixa eu lhe falar uma coisa. A minha tese para os meus companheiros e para você, se puder aceitar um conselho, é o seguinte: nunca baixe a cabeça diante de uma mentira. Nunca permita que a mentira, a sacanagem do adversário se torne verdadeira. E alguns pastores das igrejas evangélicas transformaram um programa de educação que eu acho que tem que ter. É importante dizer. Eu não sei qual é a tua câmara aqui, tem o seguinte: é importante que tenha educação sexual nas escolas. É importante. É importante que tenha educação cultural nas escolas. É importante que tenha educação política na escola, porque a escola é exatamente o centro de aprendizado do futuro do país que a gente deseja. Sabe? E nós temos que assumir essas coisas. Sakamoto, não sei se você se lembra, eu, nos meus 8 anos de mandato, eu fiz 74 conferências nacionais. Todas as políticas públicas que eu coloquei em prática foram decididas em conferências nacionais. Era conferências municipais, depois conferências estaduais e conferência nacional. Participaram ao todo mais de 5 milhões de pessoas. Isso permitiu que a gente tivesse a sociedade, pela primeira vez, se sentindo participativa do governo, que para mim é o grande trunfo da minha passagem pela presidência, é ter feito com que uma parcela do povo não me visse como estranho, mas me visse como um deles governando o Brasil. Ora, fizemos tudo? Não fizemos tudo. É por isso que eu queria votar, porque tinha muita coisa que eu queria fazer, sabe? E que eu iria fazer com muito mais competência do que fiz nos primeiros 8 anos. Mas você não acha que exatamente as alianças, em nome da governabilidade, que é claro, necessária, com determinados grupos conservadores e esperando voto, esperando apoio, não acabou passando por cima e negando determinadas pautas históricas, inclusive que foram defendidas nas conferências, a Conferência Nacional de Direitos Humanos, né, aquela que foi a número 3, né, aquela que foi super polêmica em 2009, porque tinha a questão de aborto, tinha a questão de outros temas que, na verdade, já estavam sendo discutidos em outras conferências, mas o pessoal mais conservador, em determinado momento, resolveu botar fogo naquilo e reclamar do governo. E a impressão coletiva dos movimentos sociais, das organizações sociais, foi de que o governo, naquele momento, deu um passo atrás. Eu me lembro muito da discussão entre o Paulo Vanucci e o companheiro Nelson Jobim. Eu me lembro bem porque eu participei. Olha, uma coisa que é importante, Sakamoto, é o seguinte: eu, enquanto presidente da República, sempre dizia o seguinte: olha, aborto não é uma questão a ser discutida pelo presidente da República. É uma coisa a ser discutida pela sociedade e depois da sociedade levada ao Congresso Nacional para ser votada. Por quê? Porque não é uma questão pessoal. Veja, você pessoalmente, você pode ser a favor do aborto. Tá? Eu pessoalmente posso ser contra a favor do aborto. Ou posso ser contra também. Acontece que quando eu estou no governo, não é uma posição pessoal, eu não tenho que tratar a questão do aborto como uma questão pessoal. O aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. E o Estado tem que tratar de todos, tem que dar assistência. Você não pode permitir que uma pobre que fique pegando folhagem, sabe, de um fogão de lenha para colocar na vagina para tentar abortar, seja normal.
Você não pode permitir que uma pessoa fique tomando chá de caroço de abacate. Você não pode permitir que uma pobre fique perfurando o útero dela com uma agulha de tricô para tentar abortar. E as madames vão para Paris, numa clínica especial, fazer o seu aborto. E depois chega aqui falando contra o aborto. Então o Estado tem que assumir a sua responsabilidade de dar a todos o direito de ser atendido. Não se trata de ser contra ou a favor. Se trata de tratar essa questão como uma questão de saúde pública. É a mesma coisa para a droga. É a mesma coisa. O senhor tocou na questão das drogas, eu queria conversar sobre isso. No seu governo foi sancionada aquela lei de drogas em 2006 e durante a gestão do PT aumentou-se, a população carcerária aumentou muito, em parte por causa da aplicação dessa lei antidrogas que o senhor sancionou. E o sistema penitenciário brasileiro é uma verdadeira masmorra, né, para várias pessoas, né? São 700 mil pessoas presas atualmente. Isso não foi um erro da sua gestão? Ou seja, não atacar essa questão ligada a direitos humanos, melhorar o sistema penitenciário? Ô Flávio, se foi um erro, eu só tenho que pedir desculpas pelo erro cometido. Mas veja, o que eu sancionei? Eu sancionei uma lei que foi debatida nas conferências nacionais, que depois foi debatida no Congresso Nacional e chegou na minha mesa com a aprovação de todos os líderes. Então, o presidente da República sancionou. Né? Se houve erros, é preciso ser corrigido. Mas veja, eu sempre disse publicamente que você não pode tratar um usuário como um traficante. O cidadão que está fumando um baseado, o cidadão que cheira uma carreirinha, sabe? Esse cidadão tem que ter um tratamento psíquico, sabe, médico, ele tem que ser tratado de outra forma. Ele tem que ser tentado, sabe, a induzi-lo a uma recuperação. Você não pode prender um cara desse e tratá-lo como se ele fosse um traficante. Você não pode tratar como esse sargento que levou 39 quilos dentro do avião, sabe, de apoio ao presidente Bolsonaro. Que, aliás, eu não sei, vocês estão indo atrás disso? Vocês já foram atrás para saber se esse cidadão, quem que mandou ele? Porque eu não acredito que seja um sargento que tenha levado 39 quilos de cocaína. Não acredito. Mas, presidente, o senhor está satisfeito com a política de segurança pública que o senhor aplicou durante a sua gestão? Porque aumentou o homicídio, não só na sua gestão, como na da Dilma também. O presidente não aumenta o homicídio. Aumentou a criminalidade. Deixa eu falar uma coisa para você. O senhor está satisfeito com o que o senhor fez nessa área como presidente? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fizemos, na época, o que havia consenso na sociedade de ser feito. Não teve nenhum governo que foi mais democrático, que teve mais participação para deliberar as políticas públicas do meu governo. Se naquele momento as instâncias que decidiram equivocadamente, é importante lembrar que é uma tese que eu defendo, sabe, que nunca se gerou uma sociedade com espírito tão otimista quanto no meu governo. Foi o momento que mais gerou emprego. Você tem um bandido famoso no Rio de Janeiro que deu uma entrevista na revista Época, algum tempo atrás, em que ele fala que ele perdeu para o governo Lula. Porque no governo Lula as pessoas não queriam ser traficantes, as pessoas queriam trabalhar no PAC. E nós geramos mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Nós geramos uma política de transferência do renda no campo como ninguém. Se você for analisar o que leva essas pessoas a cometer algum delito, você vai perceber que não houve um momento em que se investiu mais. Porque eu não acredito que a polícia resolva o problema, não. Eu acredito que resolve o problema. É por isso que eu falava para o Haddad, você tem que andar com uma carteira profissional na mão e tem que andar com um livro na outra. Porque o que vai resolver o problema da violência no Brasil é, sabe, educação, perspectiva e esperança para a juventude e trabalho. Eu acho que nós tratamos a questão da violência, Flávio, depois que a bala sai do cano. Depois que a bala saiu do cano, depois que a faca entrou, depois que aconteceu a desgraça, você tem que tratar o que originou aquilo. E é aí que eu acho que só a educação, emprego e cultura podem resolver. Eu acho que nós fizemos tudo que foi decidido coletivamente para fazer. Se passado 10 anos teve erros, alguém tem que corrigir.
Presidente, em entrevista à BBC Brasil, o cacique Caiapó Raoni, ele criticou a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e afirmou, aspas, que nossa luta contra o Bolsonaro é a mesma que fizemos contra Lula e Dilma, todos eles, Lula, Dilma e Bolsonaro, geraram essa divisão entre o índio e o governo, por isso eu venho lutando para que não haja essa divisão, fecha aspas. Essa é uma crítica de não só dele, mas de outros grupos do movimento indígena a governos do PT. O que poderia ter sido diferente? O que eu poderia te dizer, eu não posso te passar as informações que eu tenho, mas eu queria pedir um favor para você. Ao sair daqui, que você pudesse falar com o meu companheiro Crispiniano, para ele te dar as informações que tudo foi, o que foi feito para poder resultar na construção da hidrelétrica de Belo Monte. Eu falo sem medo de errar, sem olhar os papéis. Eu duvido que em algum momento da história da construção das hidrelétricas, uma discussão envolveu tanta gente como envolveu a discussão da questão de Belo Monte. Mas muita gente, muitos índios, muito ribeirinho, muita gente do MAB, sabe, muita gente da cidade. Foram mais de 5 mil pessoas que participaram. Se eu quiser te dar um dado aqui, você pode. Foi criado um plano de desenvolvimento regional e sustentável do Xingu, que tinha a sigla PDRS, que tinha disponibilizado 500 milhões para ajudar as pessoas. Você vai perceber que nós foi garantida a integralidade dos 12 territórios, uma área e 11 terras indígenas ocupadas pelas populações indígenas do Xingu. Nenhum dos mais de 5 milhões de hectares ocupados pelas 9 etnias foi alagado pelo reservatório da usina. Participaram, a vazão do Grande Xingu, a mínima ficou estabelecida em 700 metros cúbicos, ou seja, superou a vazão que tinha funcionado nos anos 80, que era de 400. Esses dados aqui, nós fizemos 12 reuniões públicas, 10 oficinas para comunidades, 15 fóruns técnicos, 4 deles em Belém, reuniões com gestores públicos na região do Xingu, 30 reuniões em aldeias indígenas com a participação de aproximadamente 1.700 indígenas, visita dos agentes de comunicação social do projeto a 5.238 famílias, 61 reuniões com as comunidades, com a presença de 2.100 pessoas, 10 palestras em escolas de ensino fundamental e médio e aproximadamente para 530 alunos. Mas, além disso, foram construídas mais de 4.000 casas. Sabe? Isso foi o pacto construído para que a comunidade permitisse que Belo Monte existisse, senão não existiria. Assim, presidente, eu acredito que o que, na verdade... Certamente o companheiro Raoni, porque eu tenho um profundo respeito, mas muito grande, desde os anos 80, ele pode não ter concordado. Ou seja, mas o fato concreto é que tudo que foi feito foi aprovado nas instâncias, com maioria, reunião com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica. Ou seja, esse é um assunto que sempre vai ter os críticos às hidrelétricas. Mas esse é um problema. Eu acho que o Brasil, na medida que for avançando, o Brasil vai fazer mais eólica, vai fazer mais solar, vai fazer mais biomassa. Mas, presidente, eu acredito que... Mas que as hidrelétricas ainda são... E é importante lembrar, Sakamoto, eu conheço o seu pensamento sobre Xingu, sobre Belo Monte. É importante lembrar que uma das decisões nossas que no futuro a gente vai se arrepender é que nós decidimos fazer hidrelétrica fio d'água. Você sabe o que significa? Significa que não tem lago. A maior vazão do rio é a enchente normal dele. Tá? Se a gente tiver um crescimento de 5% na economia, alguns anos seguidos, o Brasil vai precisar de novas energias. Aí os mesmos que nos criticam hoje por conta de Belo Monte, vão dizer por que a gente não fez outra. Mas, presidente, é que, na verdade, bem, a gente poderia até discutir, acho que longamente, a respeito de Belo Monte. Não, mas é que é o ponto que o Raoni levanta... Poderemos fazer uma entrevista exatamente, uma entrevista só sobre Belo Monte, mas o ponto que o Raoni levanta, eu também tenho outros dados, inclusive, que poderia levantar o debate. Por exemplo, a própria Altamira, a taxa de homicídios depois da obra foi para mais de 100 por 100 mil. O problema grande de Belo Monte não é o alagamento, mas exatamente o ressecamento da volta do Rio Grande, que afetou as comunidades.
Eu mesmo fui para lá várias vezes para fazer relatórios e reportagens e as comunidades ribeirinhas reclamam de expulsão. Agora, a questão que o Raoni coloca no texto, ela usa Belo Monte como referência, mas ela vai além de Belo Monte. Há uma reclamação por parte de movimentos indígenas de que os governos do PT não deram a atenção que deveria ter sido dado a eles. Há reclamações de movimentos indígenas, inclusive, que a ex-presidente Dilma só recebeu lideranças indígenas na reta final do seu governo, enquanto recebia lideranças ruralistas no Palácio do Planalto. E há reclamações, inclusive, de lideranças do Mato Grosso do Sul, onde acontece um genocídio indígena, com relação à demarcação de terras, com relação à entrega de terras para grupos que estão morrendo de fome ou de bala. Olha para mim como grande jornalista que você é. Eu agradeço o elogio, mas não é professor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu duvido que você encontre na literatura dos presidentes da República desse país, desde Marechal Deodoro, alguém que tratou tanto e com tanta decência as coisas com os índios brasileiros. Duvido. Duvido que você tenha alguém que tenha se dedicado a encontrar saídas. Eu cheguei a propor aos governadores do Mato Grosso do Sul que, se fosse o caso, que comprassem fazenda para que a gente pudesse assentar os guaranis. Se nós não conseguimos fazer as coisas que o Raoni está dizendo, eu, sinceramente, como ex-presidente da República, posso te dizer que as pessoas estão todas livres, você pode conversar, o Lula está preso aqui, você pode conversar com a ministra do Meio Ambiente, a presidenta do IBAMA, com a Marina, com o Mink, você pode conversar com as pessoas. Se teve uma coisa que no meu governo não faltou, foi diálogo com todas as comunidades, com todas, sem distinção. Obviamente que algumas concordavam, outras não concordavam. É assim mesmo. Agora mesmo no PT, nós tivemos uma votação, tem gente que concordou e tem gente que não concordou. Os que não concordaram vão ficar chiando. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu sair daqui, mas eu tinha vontade de voltar a conhecer Xingu, Belo Monte, porque eu não conheci Belo Monte. Eu fui lá fazer um debate apenas para dizer para um pessoal que estava muito rebelde lá, levei um jornalzinho dizendo quais eram as notícias que saía aqui de Itaipu quando Itaipu foi construída. Sabe? Mostrar que diziam que ia mudar o eixo da terra, que a água não ia ficar paralisada, ia ser chupada pela terra, que ia fazer muito frio na região. Eu fui para mostrar, sabe, que Xingu seria um bem para o desenvolvimento. Olha, se você tem, depois de 10 anos, uma informação de que a coisa desandou em Altamira, eu disse numa outra entrevista, é preciso ver o que está acontecendo agora. Se as pessoas estão cumprindo o acordo feito em 2009, se as pessoas estão cumprindo todas as determinações dos acordos. Já fazem 10 anos. Então, o que eu proponho para você, Sakamoto, o que eu proponho para você é que você poderia até, para me ajudar, procurar os ministros que fizeram o acordo na época e pedir para eles ir junto com você lá para saber o que não está sendo cumprido. Procurar a SUMAB e fosse junto com o MAB para ver o que não está sendo cumprido. Porque eu também não posso ter responsabilidade depois de 9 anos do que está acontecendo. Presidente, o senhor estava falando de desenvolvimento, a questão de citar Belo Monte. Entre 2011 e 2012, houve protestos de operários da construção civil em algumas das grandes obras do PAC, como no caso do canteiro de Giral, né, que pegou fogo, o pessoal queimou, tivemos problemas em Santo Antônio, tivemos problemas em próprio Belo Monte. E sem contar que houve pelo menos 10 casos de operários mortos em obras dos estádios da Copa, né? Isso não é um sinal de que os protestos, as manifestações, todas as brigas, não é um sinal de que o PT acabou se distanciando das bases e de parte do movimento sindical, perdendo contato com parte da classe trabalhadora? Sakamoto, deixa eu te contar uma coisa. Desse mal, ninguém pode me acusar. Quando nós fomos fazer Santo Antônio e Giral, uma das coisas que se discutiu era a tentativa de evitar que você trouxesse muita gente de fora e criasse canteiros com milhares de pessoas, sabe, em condições desumanas, fora da família, fora da mulher, dormir de barracão, por mais confortável que fosse o barracão. E havia a ideia de que poder-se-ia
Imagina você escrever, Lula disse poder-se-ia, sabe? Você está imitando o presidente Temer. Sabe? A ideia era que se contratasse as pessoas de Porto Velho, mas não havia tanta gente assim. E quando você coloca 30 mil homens juntos, dormindo num barracão, parando de trabalhar às 5 horas da tarde e ficando, sabe, fazendo o quê? Porque não tem cinema, não tem teatro, não tem namorada, não tem nada. Ou seja, só pode dar bobagem. E você sabe quem foi fazer o acordo com o conflito? Porque tocaram fogo nos barracões. Quem foi fazer os acordos foi o Gilberto Carvalho, que era do governo, e o Feijó, que era vice-presidente da CUT. Então foi o governo tentar encontrar uma solução. E encontraram. Encontraram uma solução para os trabalhadores entenderem e poderia dar trabalho. Eu convivi numa Volkswagen com 40 mil trabalhadores. É muito complicado e você está à mercê de movimentos. Mas foi contornado pelo próprio governo. Mas mesmo depois do compromisso das condições de construção civil que foi firmado depois disso, continuou ocorrendo problemas e problemas em outras obras. O senhor não acha que o PAC, do jeito que foi estruturado, visando ao crescimento, mas acabou deixando um lado mais frágil que o lado do trabalhador? Mas deixa eu falar uma coisa para você, Sakamoto. O governo não discute, sabe, uma relação que o sindicato discute. O governo estabeleceu uma prioridade. O governo fez as obras do PAC e o governo exigia que o PAC contratasse trabalhadores da região. Foi assim em várias favelas, vários lugares. Mas quando você coloca 30, 20, 40 mil pessoas junto, ninguém segura. Não é recomendável colocar tanta gente junto. Por que as empresas colocaram? Porque não tinha sistema de ônibus para transportar as pessoas das cidades, não tinha gente na cidade. Veio gente do Brasil inteiro, que é o hábito no Brasil, o que é um equívoco. E as empresas sabem que fizeram bobagem. E depois quem foi reparar a bobagem foi a Central Única dos Trabalhadores, através do Feijó, e foi o Gilberto Carvalho, mais alguns sindicatos da região. Ora, se uma empresa contrata um trabalhador e tem um conflito trabalhista, a culpa não é do governo, a culpa é, sabe, de quem não cumpriu as regras trabalhistas existentes no Brasil. E se os empresários não cumpriram, sabe, tinha que ter greve mesmo, tinha que ter paralisação. Eu acho isso muito bom. Você tem um presidente da República que nunca achou ruim que houvesse greve. Nunca achou ruim que houvesse greve. Porque eu acho que a greve é um direito elementar de manifestação do povo trabalhador do mundo e do Brasil. Presidente, o senhor afirmou hoje, afirma já reiteradas vezes, que a PF mentiu, Moro mentiu, Dallagnol mentiu. Mas revendo, o senhor nunca parou para pensar que talvez tenha agido, rever essa relação que o senhor estabeleceu com as empreiteiras, a questões relacionadas ao sítio, aquelas obras que foram feitas no sítio pertencente à família Bittar. Não há nada que o senhor veja nos processos que o senhor olhe e diga, eu poderia ter agido de maneira diferente, até mesmo em relação aos esquemas de corrupção na Petrobras, o senhor não poderia ter dado uma atenção enquanto presidente a isso? Ou seja, tudo que a Lava Jato afirmou nos processos é tudo mentira? Não há nada que o senhor, não digo que em relação a crimes, mas assim, e a atitude do senhor que poderia ter sido revistas? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Não está sendo julgado o meu comportamento, porque eu fui o presidente que mais conversei com os empresários, que mais levei empresário para viajar ao Brasil e viajar para fora do Brasil comigo. Em qualquer país que eu ia, eu levava empresário, porque eu tinha prazer de fazer com que as empresas brasileiras virassem empresas multinacionais. Não está sendo julgado o meu comportamento ético, não está sendo julgado se eu me reunia, se eu almoçava, se eu jantava. Até porque os procuradores não têm autoridade moral. Depois de lamberem as botas do Departamento de Justiça norte-americano e de acatar a orientação do Ministério Público americano, não venham falar comigo sobre ética. Não está sendo julgado isso, Flávio. O que está sendo julgado é o seguinte: eu estou sendo acusado de ter um apartamento triplex. E quem tem você tem apartamento próprio? Você paga aluguel? Tem um contrato, não tem? Você paga todo mês, recebe recibo. Então ninguém pode dizer que é seu, porque você paga recibo. Ora, se alguém diz que eu tenho um apartamento, alguém tem que ir no cartório de registro civil e pegar uma escritura. Se não tem, alguém tem que ir no dono e mostrar cadê o documento. Ele recebeu, ele pagou, não pagou. Ora, é só isso que eu quero.
Um documento que está com mais de 300, um processo que está com mais de 300 mil páginas, que precisava apenas de um documento de cartório. O Lula comprou, é dele. Nós entregamos a chave, ele está com a chave. Sabe? Alguém tem que dizer alguma coisa. O que não pode é os canalhas mentirem. Mentira, o apartamento não é meu, se bem que eu poderia comprar o apartamento. O que eu tenho lá é uma cota, que, aliás, acabei de ganhar o processo contra a Bancop, e a Bancop vai ter que devolver o dinheiro que a Marisa pagou. Então, veja, eu não estou julgando a Lava Jato pelo um todo, se bem que eu acho que a Lava Jato enveredou por um caminho imoral de subordinar toda e qualquer investigação à imprensa. Quando você ia fazer um inquérito na Polícia Federal, você acabava de virar as costas, o teu depoimento já estava na imprensa. Sabe por quê? Porque a ideia básica do Moro era condenar as pessoas pela imprensa para desmoralizar as pessoas. É por isso que muitos políticos desviam o rabo no meio das pernas e fica quietinho. É por isso que muito político tem medo de manchete. Eu não tenho. Eu não tenho. Meu caro, quem passou a vida que eu passei, quem cheguei onde eu cheguei, não tem que ter medo de mentiras, não tem que ter medo de ilações. Então não é o almofadinha do Ministério Público que vai acabar com a minha história. Não é um delegado presunçoso que faz um inquérito mentiroso que vai acabar com a minha história. Não é uma toga do seu Moro que vai acabar com a minha história. Eles têm que mostrar para a sociedade aonde é que está o crime cometido pelo Lula. Aonde é que está o crime. Sabe? Eles têm. O que eu não posso é ver o acusador dizer toda a quantidade de asneira que eles disseram, que a imprensa nunca questionou, dizer o seguinte, olha, o Lula é tudo de ruim, mas não me peçam provas, eu só tenho convicção. Quando esse cidadão disse isso, o Conselho Nacional do Ministério Público deveria ter chamado ele e ter exonerado ele, porque ele depôs contra a instituição. Aí vai o Moro julgar. Quando eu fui prestar depoimento, Sakamoto, se você prestar atenção, você vai ver que eu disse para o Moro, Moro, você está condenado a me condenar. Porque já mentiram tanto que não tem uma rota de fuga. Vocês já contaram muita mentira. Já contaram mentira demais. E o que aconteceu? Ele, no meu julgamento, não tem um crime. Sabe? O crime é ato indeterminado. O que é ato indeterminado? Isso não existe no Código Penal. Ou seja, então o conluio entre o Moro, o conluio entre o Ministério Público da Lava Jato, o conluio entre os delegados que fizeram o inquérito da Lava Jato, o conluio com o TRF4 e o conluio com a imprensa me trouxeram para cá. Eu estou vendo agora o nervosismo da Globo em tentar explicar que esse negócio de segunda turma não pode ser votado. A Globo tem que saber que eu não estou preocupado com a segunda turma. Com a segunda instância. A Globo tem que saber que eu estou preocupado com a minha inocência. Com a minha inocência. Eu nunca falei para ninguém, mas um dos sonhos que eu tenho é passar uns dias na porta da Globo discutindo as mentiras que ela contou. Sabe quantas horas eu tenho de Jornal Nacional contra mim? Sabe quantas horas? Eu acho que chega a mais de 200 horas de Jornal Nacional contra mim. E 200 favorável ao Moro. Sabe? Então essa gente deve estar se incomodado. Como é que nós não acabamos com esse desgraçado desse Lula? Como é que esse nordestino está resistindo a tantas acusações que a gente acaba com as pessoas num dia? É porque eles nunca aprenderam a lidar com gente que tem vergonha na cara. Nunca lidaram com gente que tem orgulho de fazer o que eu fiz. Então é por isso que eu digo sempre, companheiros. Sabe? Caráter e dignidade você não encontra em supermercado, não está na feira. Isso você nasce. E eu não abro mão. Não abro mão. Provem que eu sou ladrão, prove que eu tenho um apartamento, prove que eu tenho uma chácara, prove que eu tenho e me desmoralizem. Me desmoralizem. Presidente. Então, Flávio, só para dizer para você uma coisa. Se quiserem discutir comportamento ético é outra. O Lula deveria jantar na casa de não sei quem. A coisa é tão ridícula, Flávio. Eu vou lhe contar uma história. Tá? Eu tinha uma cachorrinha que morreu agora. Uma Fox Terrier, que esteve comigo na presidência, morreu agora.
Uma vez, lá na chácara do Fernando, em Atibaia, essa cachorra foi mordida por uma cobra, uma jararaca. E uma das pessoas que trabalhava comigo na segurança, que era sargento do Exército e era especialista em lidar com cobra, pulou no meio do bambuzal e pegou a cobra e levou a cachorrinha e a cobra numa médica lá, numa veterinária. Você acredita que o Ministério Público e a Polícia Federal, para dizer que o Lula ia na chácara, foram interrogar a médica, perguntar se a cachorrinha tinha ido fazer uma consulta? Você acredita que chegaram a entrar na casa do caseiro e levar a mulher dele, sabe, quase que forçada, para perguntar, isso aqui é do Lula, sabe? E como ela dizia que não, eles não aceitavam. Quer dizer, como é que eu posso ficar quieto diante de tamanha aberração? Se tem uma coisa que eu posso fazer por esse país, é contribuir para que o povo brasileiro nunca perca o respeito pela justiça. Nunca perca a esperança na justiça, porque o dia que o povo não acreditar na política, não acreditar na religião, não acreditar na imprensa, não acreditar na justiça, esse país virará uma torre de Babel e uma anarquia. E como eu fui presidente, como eu fui dirigente sindical, como eu fui deputado, como eu fui presidente de um partido, eu quero que esse povo viva em paz e que a gente tenha confiança nas instituições. Para isso, as instituições têm que funcionar com muita seriedade e com muita serenidade. Nada de alguém que está numa instituição que julga um ser humano se preocupar com manchete de jornais. Nada. Presidente, a gente tem duas, o tempo está acabando aqui, a gente tem duas perguntas, uma mais pontual e a outra para finalizar as considerações finais do senhor. Uma tem a ver com, o senhor falou houve eleição de delegados do PT, está havendo questão o PT está em processo eleitoral, né? E aí eu queria que o senhor falasse a respeito exatamente das disputas internas do PT neste momento, né? Como é que o senhor está se posicionando com relação a isso, com quem vai liderar o partido, quem vai ser o... Porque a depender disso vão se decidir quais serão os candidatos, né, do partido no ano que vem, onde o PT vai ter candidato e onde não vai ter. Sakamoto, não dificulte a vida do PT, não. O PT não tem problema, o PT está exercendo... Sabe, a democracia é levada às suas últimas consequências. O PT vai escolher seus dirigentes e tem um debate interno e uma votação interna. É isso. Quem vai ganhar as eleições, eu acho que vai ser a Gleice. E vai ter bom para o partido. Sabe? E aí vai se fazer uma composição, que é natural do PT, entre todas as correntes que tiverem uma certa votação, vai se dividir proporcionalmente a montagem da executiva, a montagem do diretório. Isso chama-se democracia. Nenhum outro partido político faz isso. Nenhum outro partido político faz isso. Só o nosso PT faz. Não tem medo que o povo vote publicamente para escolher os seus candidatos. Eu queria falar um pouco, sabe, mas é o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa que não sei porque você não me perguntou, mas eu vou falar, que é a questão do Ciro Gomes. O senhor está avaliando ele, então, agora? Você não queria avaliar as pessoas? Não, eu não vou avaliar, eu vou fazer um comentário sobre o Ciro Gomes, porque ontem ele fez mais uma grosseria. Tá? Eu, sinceramente, gostaria de entender o que está se passando na cabeça do Ciro Gomes. O senhor acha que não fez nada que possa justificar as atitudes do Ciro e as falas do Ciro? Uma das coisas que ele diz publicamente é que eu não deixei o PCdoB se aliar com ele, que não deixou o PCdoB. Você acha que o jogador do São Paulo ia deixar o jogador do Corinthians marcar um gol? Só para ganhar o Corinthians? Presidente, uma coisa é futebol, outra coisa é Não. É que a analogia é mais fácil do povo entender. O PT estava numa disputa e o PT foi construir a sua aliança política. E o PT convenceu os outros partidos a vir junto com o PT. E o Ciro acha que o PT é ruim por causa disso? O Ciro acha que o PT deveria ficar sentado e dizer, vai todo mundo com o Ciro, vai todo mundo com o Ciro? Mas que brincadeira que é essa? Ele que aprenda a entender que democracia é você conviver, sabe, na diversidade com as pessoas. Você tem que conversar com os contrários. Eu não sei qual é o sinal que ele está dando. Eu não sei o que ele está dando.
sabe? O Ciro, quando rompeu com o Fernando Henrique Cardoso em 2004, ele fez um discurso progressista e teve durante muito tempo do lado progressista. Mas toda vez que disputa uma eleição, ele procura um partido e entra, procura um partido, não tem um perfil ideológico. Quantos partidos o Ciro já foi? Uns 8, 9, 10, sei lá quantos? Ou seja, ele não gosta de compartilhar, de coletivizar as coisas, aí ele acabou. Não é assim que faz política, o PT não aceita isso. Eu lembro que eu e Eduardo Campos tratamos uma vez de convencer o Ciro a ser filiado em São Paulo em 2010 para ele ser candidato ao governador em São Paulo. Ele concordou com o Eduardo Campos. Ele ia ser um candidato apoiado pelo PT. Quando ele chega em São Paulo, a primeira coisa que ele faz é dar um esporro no PT. E aí o Aloysio Mercadante saiu candidato a governador. Eu estou acompanhando o Ciro. Você sabe que tem algumas pessoas no Brasil que eu gosto de graça, não precisa gostar de mim. O Mário Covas, eu sempre gostei do Mário Covas de graça. Nunca precisou gostar de mim. O Requião é um cara que eu gosto do Requião de graça. Não precisa gostar de mim, eu gosto dele. E o Ciro é um cara que eu gosto dele, mesmo sabendo de posições deles que não são recomendáveis com relação à mulher, com relação aos adversários, com relação ao PT. Então ele tem um ódio do PT, porque em 2002 o PT tinha um candidato ao governador no Ceará chamado Zé Ayrton, que era o nosso companheiro, sabe, deputado federal, que sozinho o PT quase derrota Ciro, Tasso e o Lúcio, o cara que era governador. Sozinho o PT, sabe, derrotou por acho que 2 ou 3%, o PT não ganhou as eleições no Ceará. E ele passou a não gostar do PT, ele passou a ter sempre bronca com o PT. Eu gosto do Ciro, convivi bem com o Ciro, sabe? Acho que ele é uma figura que tem conhecimento intelectual para contribuir com qualquer governo. Agora, o que ele precisa entender é que as outras pessoas que não são tão inteligentes como ele têm a sua inteligência, ele precisa aprender a conviver com isso. Então, esses dias eu assisti um filme chamado A Central do Brasil. Já assistiu? E eu vi a Fernanda Montenegro tentando ajudar aquele menino. E aquele menino era nervoso, rebelde, ele não queria ajuda da Fernanda Montenegro. E eu lembrei do Ciro. E a Fernanda Montenegro, que escrevia a carta com muito cuidado, com muito carinho, conseguiu convencer o menino, levou o menino até a família e depois foi embora. Eu gostaria que o Ciro permitisse que eu fosse a Fernanda Montenegro dele. Sabe? Que eu pudesse contribuir com o compartilhamento, sabe? Da convivência dele com as outras forças políticas. Ele não pode continuar atacando todo mundo. Ele, por exemplo, disse ontem que eu estou aqui, sabe, numa suíte. Ele poderia vir para o meu lugar um pouco. Sabe? Ele não pode falar, sabe, as bobagens que ele fala. Quando Deus fez o ser humano que ele fez a cabeça, fez para a gente pensar e ter juízo no que a gente fala. Então ele não pode achar que ele pode ofender todo mundo. Sabe, se ele quiser ter futuro político nesse país, ele terá que tratar as pessoas de outro jeito. Ser mais cordato, ser mais amável, ser mais carinhoso. E ele é uma pessoa do coração bom. Eu já vi o Ciro chorar muitas vezes. Não existe aula de convivência democrática mais extraordinária que o casamento. Você tem filhos? Tenho. Então, no casamento você tem que compartilhar. Você faz concessão todo dia. Se você não fizer, você briga. E se você tiver filho, você sabe o que é chegar para jantar, ter 5 filhos na mesa brigando pelo mesmo bife? Se você não souber lidar com isso, tratar com carinho, daí, sabe, você não convive. Então, a democracia é você aprender a conviver com os contrários, mesmo na diversidade. Qual é a grandeza do PT, Flávio? A grandeza do PT é que antes do PT, todas as organizações de esquerda eram inimigas entre si. Né? Tinha 50 trotskistas, tinha 50, sabe, ligadas a Stalin, tinha 50 ligadas à China, tinha... Qual é a grandeza do PT? O PT deu cidadania a essas correntes de esquerda. O PT deu cidadania. Mário Pedrosa dizia, todas as organizações de esquerda, ao entrar no PT, tem que deixar sua tese na porta, porque o PT será
o grande unificador dessas coisas de esquerda. E assim o PT aprendeu a conviver com as pessoas. Você vai numa reunião do PT, você tem várias correntes políticas que antes do PT se matavam. E agora não, agora convive democraticamente, defende a sua tese, perde, acata o resultado. E eu tenho orgulho de ser uma pessoa que, ao longo desses anos todos, sou muito respeitado por essas pessoas, porque convivo com eles democraticamente. Então, se o Ciro Gomes aprender isso, aprender para o bem dele. Veja, eleitoralmente, o Ciro deve ficar incomodado. Como é que eu já estava aqui na Polícia Federal preso, eu cresci 16 pontos enquanto eu vim para cá? Eu ganharia as eleições aqui dentro. Porque uma boa parte do povo brasileiro sabe que eu sou inocente e sabe da safadeza que foi feita para me tirar do processo eleitoral. Então, o que eu não posso agora é aceitar. Ah, fizeram comigo, eu vou ficar quieto. Não vou ficar quieto. Não vou ficar quieto. Então, a única coisa que eu reivindico para mim é o direito de, aos 74 anos, ser rebelde. Defendendo a minha honra, a minha dignidade, a minha família. Sabe? E é por isso que eu vim aqui falando que não ia ficar bravo, porque eu tenho uma companheira que trabalhou comigo muito tempo, a Clara Ante, que de vez em quando ela quer um bonitinho. Lula, não fica bravo, não fica bravo. Mas tem hora que eu fico assim, sei lá, sabe? Eu vejo vocês dois assim, eu penso que estou na frente de uma multidão, tem 2 microfones, eu já quero fazer discurso. Desculpe, mas eu sou assim. Agora, eu sou muito verdadeiro, o Sakamoto, eu sou muito verdadeiro. Quero que vocês saibam que eu tenho um profundo respeito pelo ser humano. Aprendi a conviver, sabe? Eu tenho mais tempo de convivência com o jornalismo do que você tem de vida, não sei quantos anos você tem. Mas a minha primeira entrevista com uma jornalista foi em 1975. Essa jornalista também estava iniciando a carreira profissional dela. Depois de 2 horas de gravação, ela não tinha ligado o gravador. Ou seja, então... mas eu convivi muito. Então eu sei esse mundo. Sabe? Eu vivi o pensamento único da imprensa brasileira favorável ao Fernando Henrique Cardoso. Eu vivi o pensamento único da imprensa contra mim quando eu fui presidente da República. Por que o senhor não aceitou dar entrevista para o Padilha, o cineasta? Eu não sou obrigado a dar entrevista. Ele tem o direito de pedir, eu tenho o direito de negar. Mas por que o senhor negou? Porque eu não acho que eu preciso dar entrevista para ele. Ele poderia ter pedido entrevista para mim antes de fazer o filme que ele fez. Não poderia? Você está falando da série O Mecanismo? Eu não sei, não assisti. Mas ele poderia ter procurado para me conversar. O filho da Mira Leitão, também pelo que eu fui informado pelo Crispirano, pediu para conversar comigo. Por que não conversou comigo antes de acreditar nas mentiras do Padilha ou da mãe? Por que não veio conversar comigo no primeiro filme? Então por que eu tenho que conversar com essa gente? Por que eu tenho que conversar? Eu converso com quem eu quero. Da mesma forma que só vem me entrevistar quem quer, eu tenho pedido para a Globo, manda o Bial vir aqui me entrevistar ao vivo. Adoraria dar uma entrevista para a Globo ao vivo. Para a Globo eu só não quero que ele faça edição. Porque eu já fui enganado há muito tempo. Eu quero ao vivo aqui. Pode sentar o Bial aí. O Bial, o Willy Bonner, quem eles quiserem. Bota aí 2 horas de entrevista ao vivo. Presidente, o senhor falando que o senhor acaba citando ao longo da entrevista várias vezes a Globo, né? O senhor se arrepende de os governos petistas terem feito uma aproximação com o Edir Macedo para supostamente enfraquecer a hegemonia da Globo, para depois ver uma grande parte dos evangélicos contribuir com a derrota do Haddad? Eu nem sei quem passou essa informação para você, Sakamoto, mas não é verdade que houve aproximação com o Edir Macedo para brigar com a Globo. Você não viu isso no meu governo. Você tinha no meu governo o Frank Martins, no segundo mandato, como os governos petistas, estou falando. Como homem da SECOM. E você não teve aproximação. O que nós fizemos foi que nós instituímos, a primeira coisa que nós fizemos, e foi uma pequena revolução, poderíamos ter avançado mais, que foi a criação da mídia técnica, em que nós saímos de 300 meios de comunicação que recebia dinheiro da SECOM para quase 4.000 meios de comunicação. Tanto na comunicação quanto na cultura. Sabe, não tinha nenhuma preocupação. O que eu tive com eles, e não me arrependo de ter, é uma relação republicana. Uma relação republicana de respeitar todos em igualdade de condição.
E todos sabem que quando eu ia lá no palácio para conversar sobre dinheiro, eu não discutia de dinheiro com eles. Aliás, eu posso lhe contar uma E história. eles foram discutir dinheiro? Todos vão pedir dinheiro. Todos vão pedir dinheiro. Todos. E conversa com a SECOM, conversa com quem de direito, não conversa comigo. Não estou lá para conversar sobre dinheiro de propaganda. Eu vou te contar uma história que essa você pode não publicar, mas essa merece. Eu não sei se você conheceu o Luiz Guxiguem. O Guxiguem é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci. É um cara que eu lamento muito a morte dele. Mas o Guxiguem foi indicado por mim para ser o chefe da SECOM no meu primeiro mandato. E um belo dia aparece um tal de Álvaro. Essa história foi contada pelo Guxiguem e depois pelo Álvaro. Pedindo dinheiro porque ele ia ser membro das organizações, como chama? O Diário Brasileiro, como é que chama a organização do Chateaubriand? Diários Associados. A Diário dos Associados, porque ele assumia a presidência do Diário dos Associados e que estava devendo não sei quantos milhões e precisava acertar e foi conversar com o Guxiguem. Esse cidadão ficou com ódio do Guxiguem por duas coisas. Primeiro, porque o Guxiguem não sabia o que era Diários Associados. Esse cara não admitia o Guxiguem não saber. Como o Guxiguem era de São Paulo, e em São Paulo tinha o Diário da Noite, o Guxiguem não era obrigado a saber mesmo. Eu li o Diário da Noite por causa das colunas do Guzman, que era 20 notícias de esporte. Mas o Guxiguem certamente não lia. E depois ele pediu 30 milhões para o Guxiguem para resolver o problema do grupo. O Guxiguem falou, isso aqui não damos dinheiro para isso. Aí ele disse que foi falar com a Aécio, acho que a Aécio resolveu. O Guxiguem me contou essa história, mas depois quem me contou a história foi o próprio cara. Num almoço comigo, com o Zé Alencar, com o Valfrido e com o Dulce. Então o ódio que ele tinha do Guxiguem era porque o Guxiguem não deu dinheiro para ele e porque o Guxiguem não conhecia o Diário dos Associados. Esse era o comportamento do PT na SECOM. Esse era o comportamento do PT. Eu duvido, nós tivemos o Guxiguem, tivemos o Dulce, o Dulce um pedacinho, depois tivemos o Franklin. Nós agimos com a maior seriedade, não como essa falcatrua que tem agora. Sabe? Então, o Sakamoto, eu estou disposto a fazer qualquer debate, qualquer discussão, não me recuso a discutir nenhum assunto, nada. A única coisa que eu quero é o seguinte, eu quero que as pessoas, eu até estranhei, bom, você talvez não fez porque outros já fizeram, porque a coisa da moda é a seguinte, o PT não vai fazer autocrítica. A tese que eu tenho é que as pessoas que querem que o PT faça autocrítica não têm crítica para fazer o PT, quer que eu mesmo faça. Olha, se eu mesmo fizer crítica ao PT, porra, para que precisa de oposição? Deixa a oposição fazer críticas ao PT. O PT tem que defender as coisas boas que ele fez. É isso que o PT tem que fazer. E o PT tem que se preparar. Tem as eleições municipais. Eu acho que o PT tem que ter candidato em todas as cidades importantes. Se não tem candidato, procure candidato, porque o partido que não tiver candidato, não tiver tempo na televisão, não vai se defender. E o PT tem muito o que falar na televisão para se defender e para dizer a verdade do que está acontecendo no Brasil. Tá? Até porque nós temos que fazer uma grande campanha pela soberania nacional contra a entrega do patrimônio brasileiro. Eu estou vendo agora a concessão onerosa que nós criamos para proteger o petróleo, agora vai ser leiloada por 106 bilhões de dólares para ser torrado. Então o senhor acha que o PT não deve apoiar o Freixo no Rio, nem a Manuela Dávila em Porto Alegre? O PT pode apoiar quem quiser. O PT pode apoiar quem quiser. Eu só disputo os pênaltis se eu disputar o jogo. Você falou no primeiro turno. Não, o que eu acho é que o PT, veja, um partido como o PT, sabe, eu acho o Freixo um grande candidato, acho a Manuela uma grande candidata, acho todo mundo um grande candidato. Mas o PT é muito grande. O PT não é um partido, o PT é muito grande. Só no Rio Grande do Sul nós temos lá 3 ex-prefeitos, temos um vice-governador e temos 2 ex-governadores. Em Minas Gerais, o partido é grande. Você vai apoiar um outro, apoie, mas sabendo o seguinte, qual é a participação do PT na campanha? Onde é que o PT pode se defender? Onde é que o PT pode fazer discurso? Como é que o PT pode abrir mão de ter candidatura em São Paulo? Me conta uma história. Na maior cidade brasileira, onde o PT já governou 3 vezes, onde o PT governou com
com o Haddad, fez uma boa administração e perdemos no primeiro turno para a escrotidão feita contra o Haddad. Você mora em São Paulo, Sakamoto? Bom, você viu como é que a televisão tratava o Haddad, você viu como é que alguns meios de comunicação tratavam o Haddad, né? Então, eu pensava que as pessoas iam gostar do Haddad, que o Haddad é tudo que eu não sou. Ele é advogado, é economista, é filósofo, é grande, é bonito, sabe? Porra, mesmo assim a imprensa bateu nele pra cacete. O senhor acha que tem... existe parte do fato do que o senhor chama de pancadaria contra o Haddad, também por conta do fato do ex-prefeito fazer parte do PT ou por conta da proximidade com você? O senhor, desculpe. Deixa eu falar Sakamoto, eu sinceramente... É porque o senhor que falou que, tipo, como é que alguém inteligente, bonito, Deixa eu te falar, eu fui unanimidade nacional quando eu era dirigente sindical. Pense num cara que era unanimidade. Aí quando eu criei o PT, eu perdi a unanimidade. Tá? Quando eu criei o PT, eu perdi a unanimidade. Quando eu comecei a ter consciência de classe, comecei a dizer que eu não queria mais 10%, que eu queria o poder, comecei a ter... E até hoje é assim. Até hoje é assim. Tá? O PT nunca foi perdoado por ser o que foi. E se agravou, sabe por quê, Sakamoto? Porque os donos do meio de comunicação hoje, os herdeiros dos velhos são piores do que os velhos. Sabe? Os Mesquitas, pais, tanto do Estadão, quanto o Júlio Mesquita do Estadão e o Rui Mesquita do Jornal da Tarde, eram infinitamente melhores do que os filhos deles. O velho Frias era um homem digno. Eu tive muitos almoços com o velho Frias, ele me dizia, Lula, você toma cuidado, porque o de andar de cima não vão deixar você chegar lá em cima, não sei das contas e tal. Eu nunca briguei com o velho Frias. Uma vez eu alertei o velho Frias, a Folha está contando uma mentira a meu respeito, eu vou ganhar um processo e vou ter que me pagar. Quando eu tomei posse em 2003, a Folha me pagou 40 mil reais que eu ganhei num processo da Folha que disse que eu tinha vendido um carro superfaturado e depois eu fui provar com a folha de carro, a publicidade de carro na Folha de São Paulo, ela tinha o carro do mesmo ano do meu, mais caro que o que eu vendi. Então, ganhei o processo. Mas eu sempre tive um profundo respeito pelo velho Frias, coisa que os filhos estão longe de ser. O velho Roberto Marinho era muito mais sociável no ponto de vista da conversa política do que os filhos. Os filhos terceirizaram. Os filhos terceirizaram. Quem manda na Globo hoje é Ali Câmero. Todas essas bobagens faladas todo dia contra o PT é o que pensa o Ali Câmero. Presidente, Então você acha que eu vou deixar de brigar por isso? Não, ele não vai poder aumentar a minha pena. Eu só quero... Eu já estou preso mesmo. Não, mas já que estamos encerrando aqui, tipo, o senhor vai ficar aqui, mas a gente vai ter que ir. E eu queria aproveitar e fazer já que sobrou, a gente até achou que ia ter um pouco menos de tempo, obrigado pelo tempo, só fazer uma pergunta que pode estar um pouco dissociada, mas estava conectada a um outro bloco que a gente pulou para dar tempo de fazer tudo para todas as perguntas, né? Recentemente, o PT, junto com a oposição, lançou um projeto de reforma tributária, né? Que, na verdade, desonera produção, desonera consumo e onera alta renda e patrimônio, né? E alto patrimônio, né? E a pergunta, que é uma pergunta que o senhor deve ter ouvido já várias vezes, mas não há como fazer, por que o seu governo não aprovou o retorno da taxação de dividendos que havia sido retirada pelo Fernando Henrique em 95? O Fernando Henrique havia isentado dividendos recebidos de grandes empresas, né? E até hoje continua, e essa isenção da taxação acaba fazendo com que os super ricos no Brasil paguem mais imposto relativamente do que a classe trabalhadora. Pague menos imposto do que a classe trabalhadora, né? Então, já que o PT está colocando isso agora, por que durante os 13 anos de administração petista isso não conseguiu-se a retirada disso? O retorno do dividendo. Não seja injusto comigo, Sakamoto. Não, estou só perguntando, presidente. Em nome do respeito que eu tenho por você, não seja injusto comigo. Veja, se você se lembrar, você vai perceber que no meu governo eu mandei 2 propostas de reforma tributária para o Congresso Nacional. A primeira foi aprovada apenas uma pequena parte, a segunda foi mandada em abril para o Congresso Nacional
com o apoio de 27 governadores dos estados brasileiros, com o apoio de todas as federações de empresários do Brasil, com o apoio de todas as lideranças partidárias e com o apoio de todas as centrais sindicais. Quando eu consegui essa proeza de ter o apoio de tanta gente na construção do companheiro Guido Mantega, eu achei que essa reforma tributária ia ser aprovada por unanimidade. Sabe aquele negócio que não tem votação? Unanimidade? Não. O Arlindo Chinaga era o presidente da Câmara e ele deu relatoria para o Sandro Mabel. E aí não andou. Inclusive o Serra virou inimigo. O Serra, que tinha concordado na reunião, virou inimigo por causa do Sandro Mabel. Então eu tentei fazer a reforma tributária e discutir exatamente, sabe, a cobrança das pessoas que vivem de dividendos. E não passou, não anda. Não anda, ou seja, eu cheguei à conclusão que uma reforma tributária que mexa nos que ganham mais não passa naquele Congresso, porque o Congresso é representado pelos que ganham mais. Você sabe por que eu decidi fundar o PT, Sakamoto? Porque em 1978 eu fui ao Congresso Nacional, pedi para não aprovar uma lei que o Geisel tinha mandado, criando as categorias essenciais, e lá no Congresso Nacional eu descobri que não tinha trabalhadores. Nós tínhamos 2 metalúrgicos, o Aurélio Pérez, que era do PCdoB, lá em São Paulo, mas estava no PMDB, e o Benedito Marfilho, do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Aí eu descobri como é que eu posso querer que tenha uma lei favorável ao trabalhador se quem está lá são os inimigos dos trabalhadores. Você sabe quantas pessoas do Sem Terra tem como deputado? 2. Sabe quantos ruralistas tem? 280. Então como é que eu posso querer? Vocês que são jornalistas, gente, eu mandei uma lei criando o Conselho Nacional dos Jornalistas. Vocês estão lembrados disso? Caíram de pau em cima, a começar pela Rede Globo de televisão. Eu queria criar um OAB para o jornalista, eu queria criar que nem um Conselho Nacional de Medicina, eu queria criar um Conselho do Jornalista que tinha sido mandado para mim pelo sindicato e depois que a imprensa começou a bater, o Ricardo Couto encaminhou para o Congresso Nacional, nem o jornalista de Brasília defendiu mais. Então, companheiro, nós temos que entender o seguinte, quando você fala de política tributária, você está falando de política de distribuição de renda. E esse é o grande problema do Brasil. Nós temos que discutir de quem a gente vai arrecadar e para quem que a gente vai devolver. Eu provei. Isso aqui não é teoria, isso aqui não é um livro, isso aqui não é FMI, isso aqui é um cidadão brasileiro. Eu provei que é possível aumentar o salário mínimo, que é possível aumentar o salário dos trabalhadores, que é possível gerar emprego, que é possível ajudar o pequeno produtor, que é possível fazer as cisternas que nós fizemos, que era possível tudo se você tiver a disposição de fazer. Se você levar para uma mesa de governo a discussão sobre cuidar dos pobres, todo mundo que está na mesa vai dizer não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E onde é que vai entrar esses pobres? É você discutir como arrecadar. E arrecadar significa você cobrar dos mais ricos. Sabe? Então, é por isso que de vez em quando eu falo com o companheiro Guido, a quem eu devo muito, mas muito, sabe, carinho pelo tratamento que ele teve no meu governo, como ministro da Fazenda, ele cometeu um pequeno erro que foi a quantidade de desoneração que foi feita de 2011 a 2014. Praticamente 540 bilhões foram desonerados. A troco do quê? Sabe, a troco do quê? Quando você desonera, você troca um benefício. Eu te deduzo um pouco do imposto que você paga e você me dá uma contrapartida. O que aconteceu? Nada. Nada. Você não tem um empresário agradecendo ao Guido. Nenhum. E quando a Dilma, em 2015, tentou mandar uma medida provisória revendo a lei de desoneração, o Congresso mandou de volta para ela, porque essa é uma outra coisa que vocês têm que ficar atentos. O Fernando Henrique Cardoso quebrou o país, sabe, em situação muito mais grave do que a Dilma. E por que o Fernando Henrique Cardoso, sabe, se salvou? Porque o Temer foi presidente da Câmara e fez tudo para ajudá-lo. A Dilma tentou fazer tudo e o Cunha fez tudo para atrapalhá-la. Então, quando vocês falam
que quando você descreve, que falam para vocês de que a Dilma queimou o país, é uma mentira. É uma mentira. Sabe, quem queimou o país foi a disfarçatez e o cinismo, sabe, de uma parte da elite brasileira. Presidente, eu acho que se a gente continuar, ele leva o senhor com cadeira e tudo. Ele pode te prender aqui. Eu agradeço, a gente agradece, o UOL agradece pela entrevista, acho que eu e o Flávio, né, agradecemos bastante pelo tempo que o senhor despendeu com a gente nessa conversa aqui, nessa quarta-feira, 16 de outubro, né, de 2019. Obrigado, presidente. Obrigado. Olha, eu agradeço a vocês dois, Flávio e Sakamoto, e dizer que foi um prazer. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.